Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcólogas. Eu sou a Nathalie Gudaiol E eu sou a Karina Pirró. e hoje nós temos aqui um convidado muito especial e eu acho que é graças a ele que tudo aconteceu. Então, uma pessoa que eu tenho uma gratidão assim imensa. Muito obrigada por você ter confiado em mim, no meu trabalho, quando ninguém mais acreditava. E assim, nossa, muito feliz Legal, e realizada de te ter aqui, de verdade. Pô, obrigado. Lutz Lobo. E aí, gente? Tudo bem? Com essa voz gostosa, né? Suave. As pessoas falam muito que você tem um jeitinho Fala. gostoso de falar, né? É verdade, o pessoal fala, mas é engraçado porque eu não acho. Eu não acho, assim, eu acho que é normal. Mas agora eu já peguei lá na vez que eu fui no seu podcast que você não achar não significa nada, tá? É verdade, é verdade. Você já pensou em fazer SMR? Não. Mas você poderia, Mas sabe? Olá, estamos começando mais um Lutz Podcast. Não é? no último vídeo do Estoico Moderno que eu postei, que é um dos meus canais, o pessoal falou isso, assim, ele falou assim, pô, sua voz acalma, é bom dos seus vídeos que eles acalmam. Eu achei engraçado. Então você tem outro canal? Tem. Ai, fala aí pra mim, eu não sabia. Eu tenho hoje 4 canais no YouTube, mas aí assim, o podcast conta como 2, né? O canal do podcast e o canal de cortes, mas eu considero como 2 separados, assim, quando eu vou falar, porque são trabalhos muito diferentes. E eu faço os 2, né? Eu faço os cortes também. Não faço a edição, essas coisas, mas eu penso o que vai sair, o título e tudo mais. Então eu considero 2 trabalhos, 2 canais. Lutz Podcast, Corte do Lutz. E aí eu tenho o Estoico Moderno, que é um canal de filosofia aplicada, então a gente não fica viajando muito lá, é mais uma coisa prática, tentando trazer ensinamentos assim antigos ou, sei lá, não tão convencionais e aplicando a problemas da vida moderna. O canal chama Estoico Moderno. Que legal, fala de alguma coisa que você Nossa, tenha já postado amei. lá. Tipo assim, alguma coisa de reflexão. Cara, boa. Tem um dos últimos vídeos que é um dos que eu mais gostei, chama Não busque felicidade, busque por poder. Só que aí muitas pessoas vão pensar, né, que tipo, pô, buscar poder é manipular os outros, sei lá, uma posição numa empresa, política e tudo mais, mas não é sobre esse tipo de poder que eu falo lá. Então eu pego uma parte da filosofia do Nietzsche e trago para as pessoas ali, tipo assim, tá, como que você pode usar isso no dia a dia, né? Então, por exemplo, a questão de não buscar felicidade, não é que a pessoa não deve buscar ser feliz. É que, às vezes, a pessoa não entende o que é a felicidade de verdade. Então, ela busca a felicidade. O que é felicidade pra ela? Sei lá, sair de casa, me embebedar e tal, não sei o quê. Ou pedir o hambúrguer e isso é felicidade pra ela. Quando pro Nietzsche, ou pelo menos para essa parte da filosofia dele, que ele fala sobre potência, vontade de potência e tudo mais, o que a gente deve buscar é se superar. Então, o que é felicidade de verdade é quando você, tipo, tá pra desistir lá no quilômetro 7, mas você vai até o quilômetro 10, quando você tá correndo, por exemplo, sabe? Ou, por exemplo, igual eu fiz um campeonato de jiu-jitsu agora, semana passada, e eu fui lá, perdi, mas tá, quando eu voltei segunda-feira a treinar, eu voltei com, tipo, querendo me superar. Então, a ideia desse vídeo todo é falar assim, que muitas vezes a vida não vai ser aquela felicidade que a gente espera, tudo mais, mas se a gente ter um pensamento de sempre tentar se superar, sempre enxergar as coisas como desafios a serem superados, acho que fica mais aceitável viver, né? O que vocês acham? Legal. Nossa, perfeito. Nossa, deixa eu te perguntar, nesse canal é você que pega uma parte da filosofia e discute pra câmera, é isso? É você sozinho ou tem convidado? É eu sozinho e é um canal onde eu não apareço também. É só minha voz. E aí rola as edições lá no vídeo. Então tem animação, tem inserts, né? B-roll que a gente fala. E é um canal que 80% do conteúdo dele é estoicismo. Porque era a filosofia que eu tinha estudado e é mais fácil de entender. Porque eu não entendi as outras ainda. Só que agora eu tô estudando mais, tipo, principalmente Nietzsche, né? Tentando trazer também a aplicabilidade da teoria, Então, das depois teorias eu vou dele te indicar pro uma canal. super filósofa, minha amigaça, não sei se você já ouviu falar nela, Luciana Zaterka. Nunca ouvi. Cara, pós-doutora Massa. em Nietzsche, Caralho, sabe que muito, foda. ela é fenomenal, uma didática incrível. E depois eu te passo contato Pô, por que vale favor, a pena. por favor. Falando em estoicismo, eu tô lendo Café com Sêneca. Você já leu? Não, nunca li. É bem legal.
o autor, ele teve o costume de ler as cartas do Sêneca, né? O Sêneca escrevia através de cartas, né, para os amigos dele, em especial Lucílio, acho que é o nome do amigo dele, alguma coisa assim. E ele dava os ensinamentos através dessas cartas mesmo. E esse autor, que eu não vou lembrar o nome agora, ele, todo dia de manhã, ele tinha uma rotina de ler uma carta do Sêneca. 2 cartas do Sêneca, que são curtinhas, e os ensinamentos do estoicismo. E ele transformou isso num livro. E eu tô lendo, né? A visão dele com relação ao que ele interpretou e entendeu daquilo que ele leu. Na verdade, ele traz pedaços da carta e traz esses ensinamentos do estoicismo, porque ele é um estudioso do estoicismo. E aí eu tava até comentando, né, com meu marido, a gente fala na psicologia, o pai da psicologia cognitiva é o Beck. Aí eu, que já estudei o antecessor do Beck, falava, não, o pai da psicologia cognitiva é o Albert Ellis. Aí eu lendo lá, falando, cara, nada, isso aí é diante de Cristo, que já... Sêneca é completamente psicologia cognitiva nesse sentido de olhar para o pensamento. Não são as coisas em si, é o que a gente interpreta delas, né? É o que a gente interpreta delas. Então, desde lá daquela época, os caras já tinham essa noção, né? Por isso que eu gosto muito do estoicismo. Ele é bem linkado com a psicologia, o que realmente hoje a psicologia fala que a gente deve olhar, né, para as emoções. Ele era um psicólogo, né? Esse Sêneca. Ele falava uma coisa muito legal, assim. Ele fazia uma crítica à filosofia que não era prática. Tipo, o que vocês estão falando? Um monte de coisa que na prática não ajuda nada. Eu quero uma filosofia que mude a vida das pessoas e que faça a cura da alma. Psicologia, né? Exato. Mas se você for pensar, Nietzsche tem uma frase que é uma frase que eu amo demais, assim, que, puxa, acho sensacional, que ele fala, torna-te o que tu és. E não tem tudo a ver com autoaceitação. Então, se você for pensar, tanto que a gente estuda filosofia na faculdade de psicologia, sei lá, quantas grades de filosofia você tem. Porque é dali que vem tudo, né? Porque, tipo assim, torna-te o que tu és. Tipo, para de tentar ser o que você não é, cara. Só aceita quem você é. Só que, tipo, dito de uma forma muito mais maravilhosa e incrível, mas é uma frase que... E no fim das contas, tudo é sobre isso. Porque por mais que você fique rodando, você vai voltar sempre pro que você é. Porque é a tua base que vai fazer com que você haja da forma que você age. E normalmente, né, quando a gente se afasta desse quem a gente é de verdade, quando a gente vê uma pessoa que a gente se inspira, por exemplo, e fala, putz, eu vou começar a moldar minha vida mais ou menos como ela molda, é quando... Você aguenta isso por um tempo, mas depois você começa a ter sintomas de estresse, mas é muito difícil ser outra pessoa, né? É muito difícil ser outra pessoa. E olha, Lutz, você sabe que quando a gente pensa em relacionamento abusivo, principalmente, eu acho que essa é a principal questão do relacionamento abusivo, porque você começa a tentar ser algo que você não é para tentar agradar esse outro. Ou relações abusivas no geral, né? Sei lá, você tem um chefe abusador, uma chefe abusadora... E aí você começa, tipo assim, o que eu sou não é bom o suficiente. Então, você começa a tentar se moldar. E aí, quando você tem uma amizade, assim, alguma coisa assim, eu acho que sempre que a gente não pode ser quem a gente é de verdade... Aquilo mexe muito com a gente, né? Se você, sei lá, você é uma pessoa que seu jeito de falar e de explicar é mais simplório. E aí você tenta começar a falar muito difícil, ou trazer palavras muito rebuscadas pro diálogo e tal. Você fica você se sente inseguro, você não fica bem. Então, acho que é muito mais fácil a gente fazer as coisas com a nossa verdade, mesmo que ela não agrade a todo mundo, do que a gente ficar nessa coisa de tentar se moldar e tudo. Você vê isso muito no Big Brother, né? Tipo, não que eu assista, mas no Big Brother é um negócio que você consegue ver. Às vezes a pessoa, no discurso, ela é um ser. Aí ela sustenta aquilo por 1, 2 semanas dentro da casa, 3 semanas. Depois, aquilo vai caindo, né? Porque é como se não conseguisse sustentar, como se eu tivesse tentado viver de máscara, é assim né? Também. A internet, quando as pessoas estão ali, tipo, criando conteúdo, né? A gente cria um personagem, uma máscara, alguma coisa ali que normalmente a gente vai postar o que a gente acha que é bom que as pessoas vejam. Então a gente cria digamos assim, uma outra versão de nós mesmos. E aí a gente mesmo fica se comparando com essa própria versão mais perfeita da gente mesmo, sabe? E aí o que acontece, que já aconteceu comigo várias vezes, de começar a produzir conteúdo com essa máscara, digamos assim, e parar.
ou desanimar, ou ficar muito estressante, porque não sustenta, cara, não sustenta. Cansa, né? Cansa. E te deixa ansioso, assim, uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber, eu tô há muito pouco tempo, né, trabalhando com a rede social e tudo mais, mas o que eu tenho percebido e um acordo que eu fiz comigo mesma essa semana é que eu não sabia mexer, tá, nas coisas, tipo, eu não sabia mexer em nada. Então, o que acontecia? Eu soltava lá o vídeo ficava, quando eu tinha que responder alguém, eu respondia e acabou. Nunca olhei, tipo, YouTube pra ver, não nada. E aí, depois que eu comecei a trabalhar com a Karina manja muito. Aí ela veio e me ensinou. Ah, então você entra aqui, aí você entra aqui no painel de controle, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cara, eu acordava de manhã, era a primeira coisa que eu fazia. Tipo, entrava no painel de não sei o quê e começava a olhar, e aí eu ficava olhando, aí soltava o vídeo, eu ficava, meia hora, não sei quantas visualizações, não sei quanto, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu comecei a perceber que isso estava me gerando uma ansiedade. Eu não sou ansiosa, eu sou uma pessoa muito tranquila na minha vida. E eu comecei a perceber que, tipo assim, eu tava ficando angustiada. Essa era a sensação que eu tinha. Eu pensava assim, nossa, tô numa angústia, mas eu não vou ficar menstruada. Meu, tô numa angústia, e por que eu tô me sentindo assim? Tipo, tô numa angústia, e eu pensei assim, cara, eu tô angustiada porque eu tô colocando, tipo, um negócio, uma pressão, e, tipo, vai ter vídeo que vai super bem, vai ter vídeo que... E aí eu prometi pra mim que essa semana eu não quero ver quantos seguidores entraram, quanto não sei o quê. Tipo, como você lida com isso? Eu acho que o número que aparece lá tá fora do nosso controle. Isso é a primeira coisa. Tipo assim, não muda... A gente... O número não é uma consequência de um trabalho bom ou mal que a gente tenha feito, sabe? Então, por exemplo, se o número vai mal, não quer dizer que seu trabalho ali foi ruim, sabe? Ou que aquele vídeo não é bom. Não quer dizer isso. Mas o que eu percebo que me ajuda, assim, é que eu realmente não olho. Tipo, por exemplo, eu não sabia que tinha ido bem nosso episódio até uns dias atrás. Eu não sabia, tipo, eu não olho o número, Eu sei, não porque olho quando o eu fui no comentário. seu, você falou a mesma coisa. Eu falei, foi legal, a gente foi bem, né? Aí você falou assim, não sei, eu sei que eu gostei do papo. É. E eu pensei, cara, é Isso é isso, doideira. né? Tipo assim, você falou, eu te chamei de novo porque eu gostei muito do papo que a gente teve. Tipo, eu não fiquei olhando e analisando se, tipo, a Nath me dá lucro, tipo... Exato. Exato. Parece uma coisa, tipo, muito idealista, né? De se pensar, pô, o cara não vai olhar pra isso, mas eu percebo que é o que justamente faz pelo menos o meu trabalho na internet que eu vim fazendo esses últimos anos dá certo, sabe? É não me importar com essas coisas. É realmente tentar criar algo que eu dou valor, que eu acho legal, que eu vou gostar de fazer. E aí, a consequência disso, eu não sei qual vai ser. Por enquanto, tá sendo positivo. E se você pensar do jeito que os algoritmos funcionam, né? Se a gente cria um conteúdo ali que, pô, um papo que consegue me manter preso na conversa, eu não tô pensando em outra coisa e tudo mais, o que tem mais probabilidade de acontecer é que as pessoas que estão assistindo aquilo ali também se sintam dessa forma. O papo passa rápido, sabe? Esse tipo de coisa. Então, eu realmente tento me importar só com o conteúdo. Só com a minha expressão ali. Qualquer coisa que vá além disso, eu já não me preocupo mais, sabe? Até, por exemplo, com podcast. Vocês já devem ter convidados que foram ruins, ou que foram difíceis de lidar, que não foram tão legais assim na tua perspectiva. Mas... E aí eu, pelo menos, ficava me culpando muito, né? Tipo assim, puta, nossa, eu deveria ter ido melhor e tal, não sei o quê. Mas, cara, às vezes não era o dia da pessoa, ou... Eu tento nunca pôr a culpa em mim, sabe? Isso, às vezes, pode ser um problema, eu acho, mas... na verdade, eu vou melhorar essa resposta. Eu nunca tento pôr a culpa em nada. Acho que não é que eu não ponho a culpa em mim, eu não ponho a culpa em nada, sabe? Eu só crio mesmo, só faço o que eu acho que faz sentido. Se isso às vezes dá uma loucura na cabeça, tipo assim, putz, será que eu tô indo pelo caminho certo? Será que isso aqui vai se sustentar? Será que isso aqui vai, daqui 3 anos, isso aqui vai estar indo da mesma forma? Ou vai estar maior? Ou vai ter falido? Isso eu penso. Aham, eu imagino, porque é só disso que sai, né, o sustento. Exato. Então, tipo, será que essa minha visão de tipo, não ligar pro lucro, igual você falou, é sustentável? Pensando em dinheiro, possivelmente não. Mas, pelo menos em saúde mental, é. Né? E falando em saúde mental, você tem bastante curiosidade com o tema de saúde mental e você vai por alguns lados, né? Seja chamando o profissional da área da saúde especificamente, da filosofia. Nesse percurso que você tem contato com saúde mental, vou fazer uma pergunta meio complexa, tá? Mas assim, simples de responder, mas pode ser longa e não tem problema. O que você já aprendeu nesse caminho que te fez super bem?
vou falando aqui o que vem na minha cabeça. Eu acho que uma das principais coisas que eu falei aqui quando eu fui falar de internet é que tem coisas que não estão no nosso controle. Então, isso é uma coisa que eu trato em terapia constantemente, quando eu vou ver eu querendo ter controle sobre uma situação. Tipo, a minha ansiedade ou uma depressão que eu venha a ter, ou é porque eu tô tentando controlar uma situação futura, ou é porque eu achei que eu deveria ter feito diferente no passado. Então, existe uma tentativa de controlar a realidade, sabe? Eu acho que é natural esse tipo de pensamento, a gente quer se sentir seguro, né, nas situações, e aí acho que esse tipo de pensamento de controle, de buscar a melhor forma de fazer as coisas pode ser útil, mas pelo menos na minha vida só me atrapalhou, assim. Eu acho que na vida de muita gente pode ser bem útil, mas na minha vida só me atrapalhou. Então, uma das coisas principais que eu fui aprendendo, assim, foi que muitas coisas não estão no nosso controle. E aí, o que é muito louco, que diferentes profissionais, diferentes psicólogos, diferentes neurocientistas, diferentes filósofos que vão lá no podcast vão dar um limite a esse controle, sabe? Se eu pegar o Wesley, por exemplo, ele vai falar que nada está no nosso controle. Uhum. Ele vai falar que não existe livre-arbítrio, por exemplo. Se eu levei um filósofo esses dias, Paulo Teston, muito bom. Nossa, foi muito bom o papo. Ele falar que, tá, beleza, muitas coisas não estão no nosso controle, mas se existe alguma medida de controle, tá em entender quais são os gatilhos, quais são os elementos da realidade que mexem com você, sabe? E aí você consegue mudar. Pô, eu já sei que eu não posso lidar, eu não lido bem com esse tipo de pessoa, então eu me afasto. Ou eu não lido bem com esse tipo de situação, então eu me afasto. Só tem que tomar cuidado para não ser uma esquiva, né? Tem que tomar cuidado para não ser uma esquiva. Então, essa é uma das coisas que me ajudou bastante. Eu lembro que bem no começo do podcast, acho que foi no episódio 9, foi bem no início mesmo, eu levei o primeiro psicólogo. Eu não tô lembrando agora o nome dele, desculpa aí se você tá vendo isso. Eu não tô lembrando o nome dele agora, mas foi o primeiro psicólogo que eu levei. Levar psicólogos, filósofos, neurocientistas, esse tipo de gente, é algo que eu sempre quis fazer lá no Lutz Podcast, desde antes de começar. Já era o tipo de conteúdo que eu falei assim, tá, é o tipo de conteúdo que eu quero produzir. Aí eu levei esse primeiro psicólogo e a primeira lição que eu tive nesse mundo da saúde mental foi a lição que... uma das lições mais importantes, eu acho que eu levo até hoje. Que na época eu achava que ansiedade, por exemplo, era ruim. Ou que as emoções... Ou que eu poderia controlar minhas emoções. Que existem emoções boas e emoções ruins. Então, naquele dia, eu lembro que quando eu falei assim, mas ansiedade é ruim, né? O cara falou, não necessariamente. E aí ele começou a me explicar que a ansiedade ela é muito útil, ela é muito importante, na verdade, em vários momentos. Onde está o problema é talvez no volume que essa ansiedade está na tua vida, né? Em quais situações essa ansiedade está aparecendo, mas o sentimento, a emoção em si não é um problema. Então, é algo que você vai aprendendo, né? Foi até... Eu comecei a fazer terapia, eu não lembro se foi antes do podcast ou se foi um pouco depois, mas foi bem junto do podcast, sabe? Eu comecei a fazer terapia. E a minha paixão por entender a mente, a saúde mental, a psicologia e tal, só cresce, sabe? Só aumenta. Porque eu vejo que é tudo que a gente tem, assim. Que a vida, ela é puramente a forma que a gente percebe ela. Tipo, ela não é nada além disso. Então, se eu tô percebendo a vida de uma forma, digamos assim, não tão interessante, a minha vida não vai ser tão interessante, sabe? E aí, se eu durmo mal, por exemplo, eu vou perceber o meu dia seguinte, a minha vida, como um diferente do se eu tivesse dormido bem. Então, outra coisa que eu fui aprendendo é que, a princípio, eu separava muito a mente do corpo, né? Com o tempo foi passando e a minha opinião já mudou várias vezes sobre isso, e pode ser que mude mais pra frente também, mas hoje eu vejo a mente como fazendo parte do corpo. Então, a mente sendo o cérebro e o cérebro fazendo parte do corpo. Então, sempre que eu percebo que eu tô muito ansioso, muito estressado, muito deprimido, geralmente eu consigo buscar uma causa biológica para isso ter acontecido. Pelo menos hoje em dia. Talvez antigamente tinha mais a ver com minhas crenças e tudo mais, mas hoje em dia, quando eu vou buscar assim, eu percebo que, ontem eu comi aquilo ali de noite. Então, é bem possível que seja por isso que eu tô mais desanimado. Ou, eu não dormi tão bem. Olho lá o relógio, não dormi tão bem. Olha aí, coisa interessante.
Então, hoje eu percebo que existem degraus pra gente subir de saúde mental, sabe? A primeira parte é lidar com a fisiologia, que é talvez 50%, se a gente colocar. Então, dormir bem, se exercitar, se alimentar bem. Depois, acho que talvez venha questões tipo assim, tá, e agora como é que a gente lida com essa crença de que eu sou ruim em tudo que eu faço, sabe? Aí começa, aí você vai... Às vezes, o que me ajudou muito e que depois que eu comecei a conversar com psicólogos da TCC e tal, eu achei que não seria tão útil, mas pra mim foi puxar coisas do passado, sabe? Então, eu achei que, não, deixa pra lá, o que passou, passou. Mas pra mim foi útil, então acho que vai de pessoa pra pessoa. Mas pra mim, assim, coisas que geralmente que o pessoal hoje em dia não curte muito da psicanálise, por exemplo, pra mim foi legal, assim, buscar lá no passado, entender o porquê das coisas serem do jeito que são, sabe? O porquê que eu penso do jeito que eu penso. Então, pra mim, ajudou. Talvez pra muitas pessoas, assim, cara, só faz aqui esse diário de pensamentos e já ajuda, sabe? Eu acho que a abordagem é uma questão muito pessoal, sabe? Não acho que tem uma abordagem boa e ruim. Depende muito do seu problema específico, daquilo que você está buscando e com o que você se identifica. Porque tem pessoas que, por exemplo, na psicanálise, eu já recebi muito paciente assim, fala assim, nossa, eu odeio quem não fala. Tipo, porque às vezes muitos psicanalistas, eles deixam você falar durante uma hora e ali no final eles fazem uma observação, eles dão uma interpretada naquilo que você falou, enfim. Geralmente é um pensamento que muda tudo, que você sai de lá meio tipo, caramba, não tinha pensado dessa forma. Mas tem muita gente que fica muito angustiada com essa forma. E eu acho que depende muito do momento que você está vivendo, do problema e de como você... Eu já fiz psicanálise e quando eu fazia, tipo assim, eu saía de lá abalada, assim, falava, nossa, caramba, tipo, cara, de tudo que eu falei. Mas eu não tinha problema para falar. Eu sentava e blá, 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 blá. A única coisa que me incomodava era não ver. Não ver o psicólogo, que no caso era um psiquiatra, era muito difícil. Porque ele me sentava no divã de costas. Ele ficava de costas pra mim, eu ficava de cara pra parede, assim. Nossa, me daria uma agonia. Olha lá, tá vendo? E eu não tinha. Eu falava bastante coisa, assim. E foi bom, tipo, não foi uma coisa... Eu gostei quando eu fiz, sabe? Só que na hora que eu fui me formar, eu acho que era muito difícil pensar em alguma coisa que era muito subjetiva. E que na TCC eu vi um raciocínio um pouco mais lógico, mais prático, que para um recém-formado era mais tipo 2 e 2 são 4. E isso fazia muito mais sentido e me trazia uma segurança de atendimento, porque não que eu tenha um passo a passo, hoje eu sei que não, mas naquela época me dava uma falsa sensação de que eu teria um passo a passo mais estruturado, assim. Eu nunca fiz uma sessão de psicanálise nem nada. O que eu fiz, assim, é realmente escrever, tentar buscar, como se eu estivesse falando, tentar buscar e eu mesmo tentar interpretar, o que aconteceu ali no meu passado e tudo mais. Mas eu sou fã da TCC, a minha psicóloga é TCC, eu acho que, pelo menos pelo que eu converso com os psicólogos e tal, não Aline? É Aline Feitosa. Eu lembro que você comentou. Ela é muito boa, cara. Ela é coordenadora lá da clínica do Wesley. E o que eu percebo que acontece, que eu discordo bastante, são dos profissionais brigarem ou falarem que, por exemplo, uma é melhor do que a outra. E se a gente pegar nas pesquisas, pode ser que uma cure mais gente e tudo mais, tenha mais efetividade, mas eu acho que quando a gente vai para é isso aqui que funciona e tudo mais, a gente se limita a talvez pegar uma ferramenta que era super legal lá de uma outra área e começar a utilizar, sabe? A gente eu tô lendo Nietzsche lá e tem algumas coisas que ele fala sobre isso, que é tipo assim, sempre que alguém tem uma certeza de alguma coisa ou é isso, cara, a pessoa parou de evoluir, sabe? E acho que para as áreas da psicologia é a mesma coisa. Se é isso e pronto, acabou, parou de evoluir, né? A gente, né, sem citar nada aqui, mas a gente estava conversando isso que acontece muito na medicina. E por isso que ela também não se integra, né? É mesmo. Então, se você pega, são linhas diferentes. Quando você pega uma homeopatia, é diferente da alopatia, né? São linhas diferentes. A medicina chinesa, elas caminham por lugares diferentes para olhar para a fisiologia e para o ser humano. E elas têm a tendência de brigar, quando na verdade poderia... Eu queria colocar aqui uma coisa pra gente discutir mesmo, tá? Não tem certo e não tem errado, assim. Mas
sei lá, acho que é natural do ser humano ter interesses diversos. E a gente começa a ler uma coisa, ler outra coisa e tudo mais. E eu acho que, em última instância, você sempre acaba chegando no mesmo lugar. Que, tipo assim, sua mente molda o seu corpo. Real. Tipo, eu acho que tudo que você vai ler, tudo que você vai vendo, e não sei o que, aí você fala, cara, o pensamento tem muito poder na mente. Quando você começa, porque você vai ler um livro lá sobre dor de estômago. E aí você vai vendo, quando começa a contar as histórias dos pacientes, você vai vendo que, tipo assim, não é só uma dor de estômago. O cara tinha um estilo de vida que estava alinhado com o que ele estava vivendo, que tinha um estresse muito grande, que levou ele, de repente, a não se alimentar tão bem porque ele não tinha tempo no trabalho, aí ele sempre comia. Então, assim, tô dando um exemplo, Mas aqui será não que, é por exemplo, exatamente esses isso. pensamentos são a consequência ou a causa, sabe? Pois é. Eu acho que os dois, né, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, eu né? acho. Será que o estilo de vida é uma consequência dos pensamentos que ele tem? Ou Ou é a causa do estilo eu de vida acho que ele tem? É uma que são doideira, né? as duas coisas, porque se você for ver também, tipo assim, é lógico que se você ir uma coisa de sorte, ou sei lá, chame como quiser chamar, destino, não sei. Mas assim, se você nasceu de uma forma um pouco que você tem que correr mais atrás, a chance de que você tenha espaço para cuidar das... Porque, real, que a gente conhece, tem pessoas que acordam 4h30 da manhã e tem 2 empregos para, tipo, ganhar o mínimo, assim, né? E aí, de repente, a pessoa não vai conseguir sentar e nem ter recurso para comer, para ter uma alimentação. E quando você tem uma vida muito estressante, assim, é difícil você ter pensamento positivo. Não sei se Total. vocês já viveram essa fase, mas assim, eu já andei a pé porque eu não tinha dinheiro para pagar ônibus. E eu lembro que quando eu tava, tipo assim, eu economizava aquele dinheiro, não sei o quê, então, tipo, eu deixava de ir de ônibus para ter o dinheiro do ônibus. Eu não ia andando a pé e pensando, que passarinho bonito, nossa, que árvore linda. Tipo, eu tava puta, sabe? Assim, tipo, dentro de mim, o pensamento era sempre muito ruim. Então, eu já chegava no lugar meio, tipo, sabe? Então, tem uma frase no livro lá do Café com Sêneca, que eu acho que a frase é do Sêneca mesmo, ou é do estoicismo. Que eu achei muito legal o estoicismo, mas ele tem pelo menos o Sêneca me parece super otimista. E ele era rico, né? Uhum. Ele era rico, vamos dizer. Ele Detalhe, trabalhava, detalhe, ele né? trabalhava com Nero, ele era o mentor do Nero, né? Super imperador romano. Trabalho difícil, trabalhar com Nero. Mas ele fala, né? Devia ser difícil. Mas a frase dele é assim: olha só, aí eu vou juntar com o que você falou. Você é tão infeliz quanto você acredita que é infeliz. Nesse pensamento dele, significa, se você pensa que você é infeliz, então você é infeliz. E aí ele faria uma crítica a isso que você falou, dizendo que não tem a ver com aquisição, com estilo de vida. Porque também a gente já viu pessoas que têm um estilo de vida... Tô falando ele. Sim, sim. Mas eu vou fazer a minha crítica a ele. A gente já viu pessoas com vidas muito difíceis, com capacidade de ter felicidade mais do que pessoas que têm tudo. E pessoas ricas e infelizes. que se matam. Também. Então, eu acredito que tem um pouco... mas quando ele fala, por exemplo, que tudo depende da cabeça, tudo depende da mente... Cara, eu fico pensando na pessoa que tá vivendo a miséria mesmo. Que superação que ela tem que ter, né? Pra ela olhar o passarinho e achar bonito. Ou, tipo assim, na doença, que eu acho que é o maior desafio de todos, assim, você tá dentro de um hospital e pensando, eu sou saudável. Porque tem N livros e relatos de pessoas, e tem até uma brincadeira, né? Tipo, tem uma piadinha muito legal da psicologia, que minha professora sempre contava, mas que o paciente chegou e o médico falou assim, olha, não tem mais nada que possa... A medicina não tem mais nada para fazer por você. E aí o cara pensou que ele estava curado e saiu todo feliz, né? Falou, a medicina me curou, já fez tudo que podia por mim e tal. E aí, 3 meses depois, ele volta no consultório e a médica fala, como é que você tá aqui, né? E ele fala assim, vim te agradecer, porque você me curou, você não falou que não tinha mais nada que a medicina podia fazer por mim, então obrigada por ter feito tudo, né? Tipo assim... Então, não entendeu e saiu de lá, né, com essa visão e não sei o quê. Mas é muito difícil, né, quando você tá doente, porque eu acho que o pensamento deve ser, tipo assim, eu tô partindo. E deve ter uma coisa tão girando nisso que eu acho que deve ser muito difícil você voltar a sua mente para algo muito positivo. Tem um livro que é O Lado Bom da Vida, eu sei que é livrinho best-seller, assim, mas é um livro muito legal,
E ele conta a história de uma pessoa que teve um diagnóstico, terminal, tinha 3 meses de vida, e aí ele falou para a esposa, já que eu já só posso viver 3 meses, eu não quero ficar triste. Eu quero aproveitar esses 3 meses da melhor forma possível. Então, assim, a gente só vai assistir comédia em casa, a gente só vai dar risada. Eu não quero falar sobre isso. Aí fizeram um acordo. E eles deixavam comédia rolando 24 horas por dia. E aí passa um tempo lá, ele volta para fazer os exames. E aí, quando ele volta, o médico fala, olha, você não tem mais nada. O que você fez? Aí ele fala, a gente começou a dar risada, a gente foi fazer só coisa... E eu ri muito nesses últimos tempos. Então, eu fiquei assistindo só coisa que me fazia dar risada. A gente só contava piada dentro de casa. E aí, dizem que hoje na Inglaterra tem alguns hospitais que eles têm o Cantinho do Riso, que são locais onde só passa comédia, para os pacientes poderem andar pelo hospital, ir naquele cantinho do riso e ficar, e que os hospitais que têm essa sala do riso, eles diminuem o número de analgésicos que eles usam, eles diminuem as pessoas com menos tempo internadas, enfim, não que elas sobrevivam sempre, tá? Em todos os casos, em casos terminais, mas melhora a qualidade de vida dos pacientes num geral. Então, tipo, de repente tem uma patologia que a pessoa normalmente fica internada 2 semanas, mas ela frequenta a sala do riso e ela fica 1 semana só internada. E eles fazem tem uma série, ele até coloca lá as pesquisas e tudo mais no livro. Mas acho que você conseguir pensar assim é algo muito superador, né? Cara, porque aquela pessoa, igual você falou, na miséria e tudo mais, eu acho que o grande erro que a sociedade tem e que a pessoa às vezes possa cometer também é que ela ficar esperando que ela deveria ser feliz, então, sabe? Tipo assim, nossa, eu deveria estar feliz aqui, sabe? A sociedade vai falar, né? Os coaches vão falar, não, você deveria estar feliz, eu deveria estar animado pra ir atrás dos seus objetivos, cara, mas às vezes o cara não tem mais energia, sabe? Pra ir atrás, sabe? Então, eu sou uma pessoa otimista, em geral, com tudo, mas quando e eu conheço pessoas bem próximas de mim que passaram por momentos de miséria bem fortes, assim, quando você tá naquela situação, tipo, não existem muitos motivos pra sorrir, sabe? Mesmo que você coloque uma comédia e tudo mais, não sei se... Acho que a pessoa nem chegaria a colocar comédia, né? Acho que essa é a questão. Porque o pensamento... Porque é a mesma coisa que música, né? Quando você tá na bad, você não quer ouvir um Ivete Sangalo. Você quer uma música de fossa, você quer chorar, A gente tá falando, né? Vamos entrar numa pessoa que tem miséria, que vive dificuldade, não precisa ter miséria para viver essas dificuldades emocionais. E a gente sabe que um dos sintomas dos transtornos mentais é a anedonia, que é quando as coisas perdem o sentido. Aquilo que você sentia felicidade antes, você não sente. Verdade. Então, isso é bem legal que você trouxe, porque tem gente que não vai ter mais. Isso aí foi uma decisão do cara. Então, ele tinha capacidade, ele não estava com nenhuma depressão, ele estava doente. Não estava com transtorno mental, era outra doença fisiológica. Mas se a gente pegar pessoas que vivem um estresse constante, né, e por isso desenvolvem até um estado depressivo, a anedonia vai fazer com que ela não tenha nem capacidade de encontrar os amigos para dar risada. É um ponto... legal. E se encontrar também não tem graça. Sabe quando você fica naquele estado meio down, assim? Aí você pensa assim, tô aqui, mas... E acho que dá pra resumir isso tudo em estresse, né? Tipo assim, o estresse parece que é a causa de tudo. O estresse crônico. O estresse crônico. E aí, com essa caminhada de longo tempo, com muitos profissionais que você teve... Se você pudesse escolher algumas coisas para ensinar para as pessoas, porque a gente está falando de um país que tem muito pouco acesso à saúde mental e o nosso trabalho é dar acesso a essas pessoas de uma outra forma. O que você gostaria de ensinar para as pessoas? Isso é legal, essa pergunta é boa. Posso pensar um pouco? Lógico, pensa quando você quiser. Acho que ferramentas práticas para... como lidar com pensamentos intrusivos, como lidar com emoções que talvez você não gostaria de estar sentindo tanto. Então, ferramentas da própria terapia mesmo, aquele pensamento, situação, pensamento, emoção, esse tipo de coisa, pra mim, deveria ter sido ensinado na escola, sabe? Tipo assim, muito cedo. Então, tá aí uma das coisas que eu acho que a gente poderia começar a ensinar as pessoas, são essas ferramentas, porque realmente faz toda a diferença, sabe?
pelo menos pra mim, mudou completamente minha vida só o fato de eu fazer esse exercíciozinho. Hoje em dia já é automático, né? Isso. Vai ficando automático, mas esse tipo de coisa, assim, já com certeza deveria ser ensinado. Outra coisa que eu acho que o pessoal não ensina tanto é a questão biológica mesmo, fisiológica, de que, pô, cara, você precisa dormir, você precisa se exercitar, você precisa comer bem. Esse tipo de coisa também não se ensina. E o porquê, né? O porquê, exato. O porquê das coisas. Isso é uma coisa que eu odiava na escola, era que... Tá, mas e o porquê isso? Não sabiam explicar, sabe? Então, eu penso muito sobre isso, porque eu queria que existisse um sistema educacional, ou uma escola fundamental, médio, ou uma faculdade mesmo, universidade, que fosse bem pensada, sabe? Pelo que eu vejo hoje em dia, tipo, esses sistemas de ensino que a gente tem, eles cumprem um papel. Que já não faz mais tanto sentido para a sociedade atual, porque foram escolas que foram desenvolvidas para a época da Revolução Industrial. Para gerar um tipo de Entendeu? pessoa. Exato. E que talvez, tipo, ele só se manteve, assim, né? Elon Musk, na entrevista que ele deu, numa entrevista recente que ele deu, estavam falando sobre a questão da superdotação dele, né? E aí ele fez uma crítica ao sistema de ensino né, com pessoas superdotadas. Aí a entrevistadora virou para ele e falou assim: bom, e agora você tem filhos e você vai matricular, então como você vai fazer com os seus filhos? Aí ele falou: eu criei minha própria escola. Exato. Tipo assim, porque eu não vou colocar meus filhos. Então, tipo, eu criei a minha escola, meus filhos começaram a estudar nessa escola. E agora tem outras crianças estudando na escola, mas a escola nada mais é do que assim, a gente quer montar um motor. E aí ele coloca lá um professor. O professor pode não fazer a mínima ideia de como se monta um motor, mas ele vai levar as ferramentas para que eles juntos pesquisem e consigam montar um motor e fazer um motor funcionar. Isso é muito sensacional, assim, isso é muito sensacional. Eu nunca me dei bem, assim, com a escola. Eu adoraria aprender assim também. Você não adoraria? Nossa, seria muito bom, cara. Seria muito bom. Tipo, e outras coisas também, projetos. Eu acho que tem melhorado quando você tem mais acesso. Tem umas coisas bem legais, assim, em algumas escolas particulares, mas de alto nível, que eu vejo, né? Alguns adolescentes que eu atendo para fazer diagnóstico e tal, às vezes eles têm, por exemplo, assim, algum tipo de... Não é debate, é como você faz uma simulação como se você tivesse uma acusação, uma defesa e um juiz. Uhum. Então, tipo, um simulado como se você estivesse realmente ali defendendo um caso, que eu acho muito legal. Não, eu vejo o ensino das minhas filhas muito melhor já que o meu. E elas tiveram na escola isso que você falou, do pensamento, do sentimento. Tiveram? Sensacional, cara. Fiquei muito feliz. Elas têm aula de... Eu tinha, na minha época, chamava Educação Familiar. E embora chamasse Educação Familiar, no Colégio de Freira, era sobre amizade, sobre amor, sobre bullying. Que legal, sobre massa, era um lugar não tive bom. nada disso. Mas elas têm educação... Esqueci o nome, mas é pessoal. Para o desenvolvimento pessoal. Sensacional, cara. Sensacional. Eu acho que não deveria... A escola não deveria ser nada... Pelo menos a escola, digamos assim, infantil, não deveria ser nada além disso, sabe? Uhum. Ferramentas para a pessoa se desenvolver e saber lidar com a vida. Começar já... descobrir o que ela gosta, que caminho que ela tem que ir. De não se limitar a... Tipo, às vezes o coleguinha zoou a pintura que ela fez. Pô, ela entender aquela situação que aconteceu e não levar aquilo para a vida dela. Então, acho que a escola, pelo menos nessa etapa da criança, assim, deveria ser uma coisa mais de desenvolvimento pessoal mesmo. E não é? E desenvolvimento de educação financeira também. Porque é uma coisa que a gente sente muita falta em qualquer... Não sei, qualquer não, né? Mas na graduação de psicologia, por exemplo, que na maioria das vezes você vai ser um profissional autônomo, você não tem nada de ferramenta, de recurso, de como que você cuida da parte administrativa de um consultório. Porque você se torna uma empresa, mesmo que você seja um profissional liberal. E a gente não tem nada de matemática financeira. Não, e não precisa nem ser empreendedor, né? Basta você receber seu salário se você não souber administrar. Eu mesmo não sei. Aí minha namorada faz tudo. Então fala, você já ensinaria desse processo o pensamento, as emoções, o comportamento? Ensinaria o que você explicou lá também no episódio sobre reforço e... Você gostou do... Gostei. Reforço e punição. Assim, acho que essas ferramentas do comportamento, sabe? Fazer a pessoa entender o porquê que ela se comporta de uma certa maneira. E instigar a pessoa a querer entender essas coisas. Acho que é aí que tá o segredo. Porque, assim, parece que... E ultimamente eu parei de falar as pessoas deveriam ser de tal forma e tal. Eu parei com isso, mas, tipo...
eu gostaria que as pessoas fossem mais interessadas em entender essas coisas, porque ficaria mais fácil lidar com as pessoas e aí ficaria mais fácil para elas lidarem com a vida delas, né? Então, às vezes, é muito louco você ver umas pessoas que parece que elas vivem num mundo muito fechado, sabe? De tipo, tá, meu pensamento é real, meu comportamento é automático. Ela não consegue ver de fora tudo, como as coisas funcionam, sabe? Ela não tem interesse em buscar entender isso. Ela tem. Posso falar? Pode. Eu vou falar. Ela tem interesse, é que as perguntas são erradas. Tipo assim, as minhas filhas sabem muito de psicologia, minhas 2 filhas. Mas elas sabem muito, não porque eu dou aulinha de psicologia. Eu faço pergunta para elas que interessa para elas saberem a resposta. Tipo o quê? Tipo assim, mamãe, fulana, minha amiga, nossa, ela fica ligando pro namorado, ela não se toca que ele não gosta dela mais, o ex-namorado e tal, e ela fica fazendo isso, não sei o quê. Tipo, ela traz um problema. E aí eu falo assim, mas você já pensou por que ela faz isso? Porque ela deve saber que ela sofre, não é? Ah, sim. Aí eu falei, e aí eu transformo isso. Por que às vezes a gente tá vendo que a gente tá sofrendo e a gente continua fazendo? Aí, tipo, aí você brilha o olho da pessoa, sabe? E eu só vou responder se ela falar, é mesmo, mas por quê? Ah, vamos pensar. Aí eu Mas então eu transformo sempre um problema que elas estão vivendo numa pergunta que incomode, que foi mais ou menos o que eu fiz lá no episódio, né? Que eu falei, você tinha falado daquela pessoa de finanças e tal. Né? E eu só fiz uma pergunta pra você. Você já pensou? Aí você falou, não. Eu perguntei, você quer saber? Aí você falou, quero. Aí eu trouxe uma teoria. Então, eu acho que muita gente sofrendo no Brasil, né? Para não falar no mundo, com depressão, com ansiedade. Pessoas querem fazer regime que não fazem regime. Elas falam, vou fazer regime na segunda. E pede a pizza no domingo. Quer dizer... ou quer fazer um negócio e não consegue. Quer se desvencilhar de uma pessoa e não consegue. Elas querem saber a resposta. Mas e o que então, falta? Mas aí o que você acha que, na verdade, porque, tipo, o que eu acho que o Lutz está falando, não sei, pode me corrigir se eu estiver errada, é que quando a gente tem uma bolha, querendo ou não querendo, tem a nossa bolha. E talvez dentro da tua bolha de pessoas mais instruídas, de verdade, Exato. Porque são pessoas com mais recurso educacional, não tô nem falando só do financeiro. Tipo, essa bolha é uma bolha mais interessada. E aí eu vou até falar de... Vocês conhecem a pirâmide de Maslow? Das necessidades básicas do ser humano. Só depois que você tem recurso alimentar e moradia, e depois você tem o dinheiro e o tal do poder, aí é que você começa a se interessar por autoconhecimento. Porque se eu chegar para um mendigo lá fora e falar assim, cara, tem uma mulher muito gata que quer transar com você. Ele vai falar, mano, tô com fome agora. Eu não tô afim. Muito difícil da pessoa pegar e falar, tipo assim, ah, beleza. Ou tipo, ah, vem aqui que eu vou te dar um curso de como funciona a sua mente. O cara vai falar... Você primeiro alimenta a pessoa para depois você trazer a palestra. Por que você tem coffee nos cursos? Porque, cara, com fome ninguém aprende nada. Você não tem nem interesse. Se você tiver com uma necessidade fisiológica, você tá tanto na cabeça de querer ir no banheiro que você não vai nem ouvir. O cara pode estar te falando um ensinamento absurdo. Então, assim, a gente tem necessidades básicas. E quando a gente sai da nossa bolha, a gente entra no macro, que a internet é um macro, o que eu percebo, pelo menos dos comentários, e não sei o que, eu tava até comentando com a Ká, que eu fiquei mal com o comentário que eu li hoje, não sei o que, é que, meu, as pessoas não estão preparadas. E assim, você coloca, tipo assim, vídeo que postou, falava sobre ciúmes e sobre, tipo assim, como ciúmes tem a ver com, tipo, o interesse que você tem na pessoa e não da sua namorada. Tipo assim, você tem ciúmes, na sua cabeça é assim, eu pegaria esse cara se eu fosse mulher. Tipo, tem um negócio sobre a tua... É sempre sobre você, nunca é sobre o outro. E parar e olhar pra... E aí, tipo assim, você vai vendo que é um nível de ignorância, mas ignorância que não num sentido ruim, mas de tanto despreparo, de tanta falta de conhecimento mesmo, de reflexão, que as pessoas, vamos dizer, né? tipo assim... Elas te atacam de um jeito. O que você tá querendo dizer? Que eu sou homossexual? E não sei o que, não sei o que. Juro por Deus. Os caras, tipo assim, me xingando, não sei o que. Eu ainda dei um exemplo. Falei, sua namorada tem o Carlão, não sei o que. Porque o Carlos tá atrás dela. E no primeiro vacilo ele vai traçar a mina. Tipo assim, você olha os negócios assim, você fala assim, cara, é tão difícil que, tipo assim, tá num grau anterior. É verdade. Então, a pessoa ela não tá nem aberta para aquilo. Eu acho que o trabalho é tão anterior a isso que você vê que, tipo assim, mexe na sombra, cara.
E mexe na sombra das pessoas, assim, de um jeito que a pessoa, tipo, ela não tem... Porque eu hoje, se eu recebo uma crítica, eu penso assim, cara, o que que isso tem sobre mim? O que que eu preciso trabalhar em mim? E, tipo, por que que essa situação tá vindo? Mas olha o nível. Cara, são 12 só trabalhando com os outros. Mas, sei lá, quantos de terapia que começou na faculdade. Não. É diferente, tipo, eu moldei minha forma de pensar. Mas talvez, tipo, se você me mostrasse um vídeo desse quando eu estivesse lá na escola, eu ia falar, nada a ver, menina burra. Eu não gosto, eu não quero pegar essa mina nem a pau, tipo assim. Sim. Mas tem alguma coisa no outro que me incomoda. E aí tem a ver comigo. Né? Porque, tipo assim, morro de ciúmes da ex do meu marido. Por quê? Sei lá, porque ela era bilíngue, porque ela não sei o quê. Eu tô inventando aqui, tá? Não que seja verdade. Eu não sei o quê, não sei o quê. Pô, tem uma coisa, por que que isso me incomoda? Muito provavelmente... Porque você porque se eu acha acho menos que eu não... que é. Exato, menos capaz, ou menos inteligente, menos esperta. Nossa, tia, eu tô morrendo de frio. Vocês estão? Nossa, tranquilo. mas tô muito. E aí eu acho que é eu ia isso, falar. assim, meio diante, sabe? A pessoa precisa primeiro resolver um problema que tá ali, da questão, tipo, putz, preciso de dinheiro, preciso resolver essas coisas aqui, depois que ela começa a se preocupar com autoconhecimento. Não, eu concordo com isso também. Quando eu tava buscando dinheiro e tudo mais, eu, nossa, caguei completamente pra minha saúde, pra tudo. Pra como eu me relacionava com os outros. Eu tava, tipo, eu só quero resolver isso aqui logo. E aí, quando eu resolvi, foi quando eu comecei a falar, tá, agora eu tô cheio de coisa que eu preciso... Tô obeso, tô estressado, tô não sei o que, agora eu preciso resolver essas coisas que eu criei nesse processo de tentar ir Você atrás já do dinheiro. esteve obeso? Já. É mesmo. Nossa, não parece, né? Impressionante. Parece que você sempre foi magrinho. Não, eu acho que eu tenho um biotipo magrinho, assim, eu sempre fui, mas aí num período de uns 2 anos eu fiquei, quando criança, 11, 12 anos, eu fiquei bem gordinho, me alimentava muito mal, e descontava muito na comida e tal. Depois disso, eu virei anoréxico, então você vê coisas bem distantes, bulimia e tudo. É engraçado porque nessa época era bonito isso, por causa a bolha que eu tava inserido nas redes sociais eram, tipo, esse tipo de atitude, tipo, ser anoréxico e bulimia e tudo mais, era bonito. Então, meio que fui indo por esse caminho, então passei por isso também. Depois eu fiquei, digamos assim, normal na adolescência. Aí depois que saiu a adolescência, eu comecei também a voltar a descontar na comida. Aí eu fiquei obeso, mas assim, nada, uma obesidade mais abdominal, mas eu tava acima do peso, tava bem feio. E aí depois eu fui resolvendo essas questões. Até hoje eu tenho dificuldade, assim, com alimentação, com comida. Geralmente, quando eu tô estressado, geralmente eu desconto em comida. É uma loucura, isso até hoje eu tenho. Ontem mesmo. Ontem mesmo, tipo assim, eu tava... O que aconteceu ontem, cara? Eu tava ansioso por algum motivo, assim, aí eu passei na cozinha, eu vi um chocolate, eu não consegui parar até acabar com a caixa. Então, desse processo de longo tempo de terapia e tudo mais que você fez, de autoconhecimento, quais são as coisas que você não conseguiu ainda? Tipo, meu, que Pô, legal. saco, toda hora eu bato nisso. Legal. Ainda não consegui aceitar... Eu ainda não consigo ver que eu sou bom nas coisas que eu faço, ou que as coisas que eu faço são boas. Então, eu ainda vejo tudo como algo ruim das coisas que eu faço. Tipo assim, eu não consigo olhar sei lá, um vídeo que eu faço e achar ele bom, sabe? Tipo, eu vejo só defeito. Eu consigo entender que ele é um vídeo bem feito, que ele é um vídeo que foi pensado, que foi estruturado e que que as pessoas estão falando que são bons. Eu consigo entender isso, eu consigo ver que eu estou enganado. Mas eu não consigo realmente entender profundamente que eu estou enganado, sabe? Tipo, eu percebo que eu posso estar enganado e que as coisas que eu faço são boas, e eu percebo que isso é uma crença minha, mas é como se não... Tá, ela não vai embora, né? Parece que não vai embora, não sei se algum dia vai. Tá melhorando bastante. Acho que é um processo, até uma coisa legal da terapia que eu aprendi é que o cérebro ele é uma estrutura plástica e que necessita de iterações, né? Ele precisa de tempo, ele precisa que você... Putz, aquele dia ali eu fiquei mal com um comentário, então eu preciso trabalhar aquilo, na próxima vez já não vou ficar tão mal, né? Então, esse tipo de tempo eu ainda não peguei bem essa... Como ainda não tive, acho que o tempo para passar por mais situações onde eu possa exercitar o que eu tô aprendendo e tudo mais, ainda tenho muita dificuldade com essas questões das crenças, sabe?
Eu tenho muita dificuldade também em situações sociais. Então, eu direto me esquivo de situações sociais. Então, por exemplo, na última vez que eu fui pra Floripa, fui num evento do Wesley. Num dia anterior desse evento, teria um jantar com o pessoal lá. Tipo assim, na hora que eu cheguei no lugar, era subindo no elevador. Na hora que eu cheguei no lugar, eu vi que tinha umas 10, 12 pessoas, eu já voltei e dei meia volta. Fui comer sozinho. Eu ainda tenho muita dificuldade com essas coisas, sabe? Tipo assim, de situações... Eu ainda não sei ficar natural, às vezes, num lugar com muita gente. Acho que isso é uma coisa que eu gostaria de melhorar bastante em mim, assim. E Tô você melhorando. consegue identificar, tipo, que tipo de pensamento que vem nessa hora? Você já consegue identificar? Consigo. Eu percebo que é uma necessidade de controle, né? Eu quero que, tipo... Eu fico tentando adivinhar o que a pessoa vai pensar, eu fico tentando... É medo do julgamento, Medo né? do julgamento, medo de julgamento mesmo. E do vídeo, posso te falar uma coisa? Não precisa responder, tá? Só pra você carregar com você, assim. E aí, bom comparado a quem? Exato. E aí que tá, tipo, eu me comparo muito, cara. E com pessoas muito fodas. Exato. É por isso, tá? É só porque a régua tá muito alta, Sim. entende? Então, tipo assim, o bom pra quem e o bom comparado a quem, eu acho que é uma coisa que tem que andar com a gente. Mas aí que tá, faço uma pergunta. Como conciliar isso, então, tipo, esse equilíbrio com o fato de melhorar, sabe? Porque melhorar eu vejo que é uma busca que todo mundo quer. A gente quer melhorar nas coisas, quer que as coisas sejam melhores e tudo mais. Só que como equilibrar essas duas coisas, né? Comparando você com você mesmo, tá? A grande questão da nossa evolução na Terra, na minha opinião, é que a gente tem que ser a nossa melhor versão em tudo aquilo que a gente faz. Então, sei lá, se eu tivesse que definir evolução, eu definiria dessa forma. E eu acho que a comparação é com a gente mesmo. Então, assim, a Nathalie de 6 meses atrás, ela não conseguia fazer tais coisas que a Nathalie de agora faz. A Nathalie de 6 meses atrás talvez não teria nem ido até o local. Sim. Eu cheguei aí. Eu não tive coragem de subir ainda no elevador, mas eu fui. Então, eu já dei um passo que o Lutz lá de trás talvez não tivesse dado. Então, assim, legal. Eu quero conseguir da próxima vez. O que eu posso fazer para eu conseguir subir pelo menos no elevador e ficar lá meia horinha, né? Mas a gente precisa se comparar porque a gente pega, tipo, o arroz da festa e fala, eu quero ser aquele cara. Né? Só que aquele cara faz aquilo há muitos anos, né? Você vê, sei lá, às vezes eu gosto muito de stand-up, aí às vezes eu vejo os caras, tipo, as tiradas e não sei o que, eu falo, cara, eu queria ter esse pensamento rápido, porque pra você fazer piada, você tem que ser muito inteligente, né? Porque você tem que pegar, você tem que ser muito sagaz, você tem que ligar com o negócio e não sei o que. E eu acho que a maioria desses super comediantes são super dotados, assim. E aí eu acho esse pensamento, eu falo, cara, eu queria ser muito assim. E aí uma vez a Ká falou assim pra mim, cara, sabe o que eu mais admiro em você? Que você tem uma sacada muito rápido. E eu não acho. Por quê? Porque eu me comparo com esses caras do stand-up, que o cara traz um negócio, o cara já mete uma piada, já não sei o quê, não sei o quê. Mas eu acho que talvez, tipo, de tanto eu me inspirar e modular esse comportamento... Você acabou... Um pouco, tipo assim, mas aí eu não comparo com quem eu era, eu comparo com o Renato Cariani, sabe? Tipo assim, Renato... esqueci o nome do comediante. Mas enfim, Albani. Eu comparo com ele, porque tem uns caras que são muito rápidos, assim. Mas eu acho que a nossa comparação é com a gente lá de trás, sabe? Não é, tipo assim, estagnar. Então eu já fui até lá, então tá ótimo. Mas é reconhecer que pelo menos você saiu de casa, que, tipo... eu sei que é um processo, porque sair de casa, pra quem tem dificuldade social, de interação social, só o fato de você ter entrado geralmente no eu teria... já teria esquivado bem antes, né? E você teria falado, não tem como, eu marquei um negócio, tipo assim... Eu posso complementar? Pode, porque eu acho fica que à são vontade. várias coisas. Nunca é uma coisa só, né? Nunca é, infelizmente. Então, eu gosto muito desse processo da gente se comparar pra gente ser mais justo com a gente. E aí, partindo disso, eu chamaria de uma coisa que a psicologia tem trabalhado muito, tem saído muito livro desse assunto, que é a autocompaixão, que a gente não tem. Né? A gente tem uma super compaixão, às vezes, né? Com o outro. Então, se alguém tivesse no seu lugar, você estaria tipo, cara, vai lá, todo mundo tá te esperando, todo mundo gosta de você, exato, cara. né? Assim, essa autocompaixão precisa ser criada. É um exercício de autocompaixão. Então, trabalhar a autocompaixão. E uma outra coisa que a gente até falou ontem na mentoria.
que eu tirei isso, não tá escrito em nenhum lugar, tá? Mas eu tirei isso da minha vida mesmo. E eu acho que a Nath também. É muito comum a gente se comparar, né? Eu acho que é um processo natural do ser humano mesmo. Em tudo a gente se compara. Se compara corpo, compara inteligência, compara, a gente não tem como a gente fechar o olho e parar de se comparar. Então, o processo que eu fiz, né? Não estou falando da psicologia, estou falando da Karina, foi assim, se alguém me inspira, ela me ajuda. Então, eu sigo pessoas que me inspiram para eu ser um pouco melhor do que eu sou. Mas se eu olho, por exemplo, para um perfil que me intimida, porque em algum lugar do meu cérebro eu achei que ela é muito melhor, aí eu paro de seguir. Porque daí a comparação está sendo prejudicial. Aí que tá, tipo assim, aí será que você não deve aprender a lidar com isso, se expondo, ou é melhor deixar Mas dar aí um tem follow autocompaixão. Para que eu vou sofrer? Verdade. Você entendeu? Então, eu acho que é sempre vamos ponderar. Tipo, pra que eu vou ficar olhando pra eu aprender a lidar com esse meu estresse que tá me fazendo mal e todo dia eu abro minha internet e vejo que alguém... É tipo, ai, menos, né? A outra pessoa me faz ser um pouco melhor. Aí, pra que tem que ir pelo lado do sofrimento pro desenvolvimento? Porque eu acho que é cultural, você não acha? Que assim, o que vocês pensam sobre isso? Isso que a Cá trouxe é muito importante pra nossa vida, eu acho. Porque assim, eu acho que na nossa cultura, a gente tem uma coisa pela questão do cristianismo mesmo, assim. De que, tipo assim, é só pelo calvário, né, que você vai chegar à vitória. Tem até um louvor que fala isso, não sei o quê, tipo, do calvário que se chega à glória e tal, não sei o quê. Então, tipo assim, a gente tem uma supervalorização dessa dor e do sofrimento, como se essa fosse a única forma de você aprender alguma coisa. Mas a gente também pode aprender no amor. E aí, de verdade, eu acho que é uma escolha. Porque às vezes você pode, tipo assim, sentar com o seu filho e falar assim, filha, vamos entender isso daqui, ó, você tá julgando. Por que será que a amiguinha tá fazendo desse jeito? Não sei o que e tal. Você pode, tipo assim, você tá ensinando com o maior amor do mundo pra aquela pessoa, ou você pode, tipo, dar uns tapas. Não é? Só que talvez o ensinamento seja o mesmo. As pessoas aprendem. Só que aí as pessoas falam assim, as pessoas aprendem mais no sofrimento. É na dor que você cresce. É não sei o quê. Então, tem muita frase de que a dor... Você precisa sofrer pra chegar lá, né? E que, tipo assim, e as pessoas, sei lá, você vai conversar com uma pessoa que tá muito grande, que talvez seja essas pessoas que você admire. Aí, muito provavelmente, ela vai falar assim, não, mas eu lutei muito, eu não sei o quê. Não é? E aí você fala assim, pô, eu não tô o suficiente, eu tenho que sangrar. Porque Deus não dá uma cruz maior do que você aguenta. Isso mostra o quanto você é forte. Tem uma coisa bonita de sofrer, né? Tem. E eu acho Deus que ajuda da quem? nossa quem cedo madruga. E aí, tipo assim, quando vem um negócio que eu tava falando com o Everton, né? E aí, faz um tempinho, e aí ele pegou, eu fiz a avaliação do Everton, né? Aí ele falou alguma coisa pra mim, Nath, desenvolve um produto assim. Eu falei, não tenho nem tempo pra almoçar, cara, não dá agora, né? Pra fazer isso, não sei o que. Aí ele virou e falou assim, toma cuidado, Nath, quem trabalha demais não tem tempo pra ganhar dinheiro. Isso veio de... Por quê? Porque meu senso de crença eu tenho que dormir 5 horas por dia, eu tenho que acordar, eu tenho que, tipo, não falar não pra ninguém, eu tenho que, tipo assim, o esforço vai me fazer, porque é só do calvário que se chega à glória. E aí, quando vem um negócio, assim, que quebra meu paradigma, eu falo assim, cara, é verdade, não tô tendo tempo pra ter ideia, pra ser criativa. E a criatividade vem do ócio. O ócio é criativo. E eu não tenho ócio, porque o tempo todo, mas por quê? Porque a gente supervaloriza isso. E a gente chega em casa e fala assim, nossa, hoje eu trabalhei, eu nem almocei. Não é? E é bonito, quase não que é? o pessoal bate palma, né? É. Agora você fala, nossa, fiquei o dia inteiro sem fazer nada. De pernas pro ar e pediu uma comida maravilhosa num restaurante X. A pessoa, vidão. Não é? É verdade, cara. É verdade. Eu tenho muito essa visão de tipo assim, tá, eu tenho algo bem encravado, como fala isso? Encravado na minha cabeça de que, tipo, uma conquista que você teve, onde você não sofreu, batalhou para alcançar ela, não tem muito valor, sabe? Você não dá muito valor, assim. Eu não sei se isso é verdade mesmo, mas geralmente quando as coisas vêm fácil,
a gente não dá muito valor, né? Mas tem até uma frase que fala isso, né? Quando as coisas vêm fácil, elas Vão fácil. É. Eu Tudo que acho- vem fácil vai. Mas olha, eu ouso, tá? Dizer que é por isso que as pessoas não ganham na loteria. Porque eu acho que, tipo assim, tem um sistema de crença, pensando na coisa da lei da atração aqui, tá? Tipo assim, trazendo esse viés. Mas, sei lá, se eu acredito muito numa coisa, eu tenho que me sentir merecedora pra receber, certo? Então, sei lá, que esse pensamento traria. Mas eu acho que as pessoas pensam assim, tipo, eu meio que vou ter vergonha de, tipo, como que você ficou rica? Não, ganhei na loteria. E aí parece que não é um negócio que veio de você, assim, não é? As teorias, Tipo assim, sei lá, porque eu já pensei nisso várias vezes. Tipo, porque, sei lá, por que as pessoas não ganhariam? Porque elas não se sentem muito merecedoras. Mas eu acho que você repudia também, de certa forma, por causa disso. Que você fala assim, sei lá, não me esforcei pra ter isso aqui. Tipo, meu pai já era rico. E aí isso não é uma história de superação Então, isso e de orgulho, né? Eu tenho isso de, tipo... O pessoal fala, nossa, você é muito bom no YouTube e tal, você manja tudo de YouTube. Eu falo, cara, eu não queria ser conhecido por isso. Tipo, eu não queria... As coisas que são fáceis pra mim, que são coisas assim que eu tenho facilidade, geralmente não são coisas que eu Valoriza? valorizo. É doideira isso, né? Pelo menos na minha vida. Então, você diria que, de alguma forma, na educação ou na cultura sua, tá ligado a esse eu preciso sofrer pra justificar o que eu, sei lá, onde eu cheguei? Não, Tem um pouco isso. acho que sim. E teve uma coisa na terapia também que eu conversei sobre, era os momentos que eu tive burnout, né, ano passado. Nesses momentos, era muito louco porque quando eu via que eu tinha um tempo livre, eu ocupava ele. Todo esse ano que eu tive burnout, quando eu via que eu tinha um tempo livre, eu ocupava ele com alguma coisa. Puxando, eu descobri que era de uma época quando eu comecei a trabalhar, adolescente. Eu comecei a ajudar meu pai no trabalho dele. Meu pai é programador e tal, ele fazia site na época e tudo mais. E aí eu fazia as coisas, eu termino as coisas muito rápido. Eu faço as coisas, em geral, muito rápido. Então, eu fazia o trabalho que ele me pedia e tal, muito mais rápido do que qualquer pessoa. E aí, eu terminava de fazer o trabalho, eu ia fazer outras coisas. Então, terminei aqui o que eu tinha que fazer, deixa eu aqui jogar não sei o quê. Deixa eu fazer outra coisa, deixa eu ler alguma coisa. Aí falava, pô, mas então, pede outra coisa pra fazer, vai fazendo outra coisa. Aí ficou isso na minha cabeça, sabe? Então, sempre que eu tinha tempo livre, parecia que eu tinha necessidade de preencher ele com alguma coisa. Só que isso aí me destruiu, assim. Eu vi que, tipo, não foi nem um pouco bom pra mim. Foi, tipo, o ano onde eu fiquei, emocionalmente falando, saúde mental, um dos piores da vida. Até financeiramente, tipo, eu ganhava muito, mas gastava muito, porque como eu tinha tempo livre, eu falava assim, não, então deixa eu abrir outra empresa aqui, deixa eu fazer outra coisa. Então, e aí eu gastava e, tipo, ia tentando fazer essas coisas. Então, eu via que eu tava ganhando muito, mas eu não ficava prestando atenção no quanto tava saindo de investimento, né? Então, eu não lembro que a gente entrou nisso. Nossa, não, a gente Pelo entrou por causa do esforço, tá? sofrimento. É verdade. Pelo esforço. Você falando isso me lembra, por exemplo, a nossa forma de trabalho. Dentro de uma empresa, as pessoas falam para você trabalhar das 8 às 5. E não importa se você foi rápido e acabou às 3. Não Você importa, vai ficar né? até às 5. Exato. E aí, se você for muito ágil como você muito provavelmente seu chefe vai descobrir e vai te dar mais tarefa. Ou Exato. ele vai te promover para Nossa, você ter exato. mais função. Exato. Então, tem uma cultura onde não pode ter ócio, né? Você vê que os países mais desenvolvidos e mais ricos e talvez com mais E tempo até de as refletir... empresas também, né? Mais modernas e mais tal. moderna, com Sim, pessoas com outro nível de Maslow. São empresas que já começam a considerar que quando você trabalha menos, você é mais potente naquilo que você faz. Mas isso é a minoria. A maioria acredita que você tem que... As reuniões duram 2 horas e poderiam ter sido feitas em meia hora, mas o importante é você trabalhar das 8 às 6. Tem essa cultura. Tem, Tem, bater tem cartão e, enfim. Por isso eu fugi disso totalmente. Tem melhorado um pouquinho, né? Porque Fugiu e repetiu em casa, né? Exato. Fugir e repetir em casa. Mas eu acho que é isso, é cultural nosso, a gente se cobra mesmo, assim, e quantas coisas, né? Até a questão dessa coisa de
de estética também, porque é relativo, né? Tipo, de repente, essa fase que você era muito gordinho, se a gente te colocasse lá na Inglaterra, você ia ser um filé. Não é? Tipo assim... Porque Total, é cultural É isso. cultural. É. Né? É gordo pro nosso padrão, né? E dizem que aqui no Brasil é um dos padrões mais altos. Eu já vi algumas pessoas falando isso, mas não sei se tem De pesquisa. cobrança? Estética. Ah, bom. Aqui é o país que mais busca cirurgia Isso, estética, porque né? é o que mais faz Caramba. cirurgia plástica no mundo. É, então. É muito louco a cirurgia plástica. Não sei o que vocês acham disso, mas eu não vejo problema nenhum da pessoa fazer, mas eu gosto de tentar entender qual que é a motivação da pessoa. Eu acho que ela surgiu por uma causa muito importante, né? Que, por exemplo, quando você sofre um trauma e aí, sei lá, você teve um acidente de carro e aí você precisa reestruturar, né, o seu rosto, ou sei lá, quando você teve que retirar uma mama por causa de um câncer. Eu acho que ela é muito necessária, porque tem algumas coisas que a cirurgia plástica ela surge reconstrução. para isso, né? Assim, que ela tem esse... Mas esteticamente, assim, eu acho que ela dá uma viciada. O que vocês acham? É uma solução rápida para comparação, né? Eu tinha que, lembra? Eu tinha que ter mais seio, eu tinha que ter menos barriga, e aí é a busca desse eu tinha que. Só que a pessoa Rápido. busca e ela vê que isso não resolveu, né? Mas às vezes, ó, tem um exemplo na minha casa, assim, né? Tipo, a minha irmã sempre foi muito magrinha, né? Muito. E ela reclamava disso, né? Uma coisa que a maioria das pessoas gosta, tipo, pra ela era um problema e tal. E ela não gostava muito de usar nenhum tipo de shorts ou saia, alguma coisa, porque ela achava que a perna dela era mais fina e tal. E aí, quando ela, tipo, se tornou adolescente, assim, ela começou, não, vou colocar silicone, não vou juntar dinheiro pra pôr silicone. E ela começou a trabalhar pra colocar silicone, tipo, com 14 anos, assim, tipo, determinada. E aí, realmente, ela conseguiu, fez a cirurgia com 18, né, certo, 19, não me lembro, novinha, mas já era maior de idade, e ela começou a usar saia. Tipo, melhorou tanto a autoestima dela, ela começou a se sentir tão bem, que hoje pra ela não é um Mas problema é o colocar padrão na vestido. cabeça, né? Tipo, ela não mexeu na perna, ela continua magrinha, mas depois que ela colocou o silicone, ela se sente confortável pra... Tipo, ela não gostava de ficar na praia, ela ficava com um shortinho, porque ela ficava, tipo, desconfortável, porque... E hoje não mais. Então, assim, pra ela mexeu tanto na autoestima que... Isso é muito louco, porque a autoestima baseada na aparência, ela é puramente cultural, né? Não total. tem Total. nenhuma explicação. Não Talvez evolutiva, será que não tem? Ah, não sei, porque acho que não. Tem uma explicação biológica para o que... Então, será? Por que... Ó, tinha um programa no Discovery que ele falava, tipo, acho que foi um dos melhores programas que eu já assisti na minha vida. Falava sobre atração, especificamente, mas do nível bem biológico, simetria. bem da neurociência, assim. Aí tudo bem. E aí eles colocavam, então, tipo assim, vários homens na sala e colocavam uma foto de uma mulher com a blusa preta e com a mesma mulher com a mesma blusa, só que em outra cor, pra ver qual que era mais atraente. Eles iam estudando o que acontecia e por que a gente tinha uma preferência por determinadas cores ou por determinadas questões e tal. E alguns aspectos que eles trouxeram nesse programa que eu achei mega interessante é que, por exemplo, a gente tem muito uma questão, enquanto biologicamente falando, de repelir aquilo que é mais próximo. Então, a gente tende a se sentir mais atraído por biotipos que sejam bem diferentes do seu com relação a DNA. Porque pensa que antigamente as famílias iam se dissipando. Então, você não tinha tanto... E até hoje, né? Muita gente não sabe quem é o próprio pai, enfim. Então, no nosso instinto, a gente já tem uma coisa de repelir aqueles que são mais próximos. Então, o que eles fizeram? Olha esse teste, que sensacional. É muito legal você morar num país que tem grana pra fazer coisa idiota, né? Mas eles pegaram várias mulheres e colocaram vários homens pra correr na esteira. Correr até suar. E aí, depois ficavam várias camisetas e as mulheres tinham que cheirar e dar uma nota, assim, de 0 a 8, sei lá. E aí, tinha umas que elas falavam assim, nossa, esse cheiro é repugnante, eu odeio esse... Nossa, muito ruim, esse é 0, com certeza. Ah, esse suor é tipo 2, esse é 6, não sei o quê. E aí, as camisetas que levavam de 0 a 3 sempre eram do pai ou do irmão. Que doideira. Porque é um jeito que você tem naturalmente de repelir para não ter incesto, porque o incesto faz com que você gere uma prole menos saudável.
Não tem aquela história de que, Aham. quando você casa com um primo, seu filho não é saudável. Então, quanto mais perto do teu DNA, menos... Isso a gente vê muito com cachorro mesmo, né? Porque às vezes eles colocam um cachorro pra cruzar, tipo assim, o filho, aí cruza com a mãe. Aí você vê, tipo, nasce um cachorrinho doente, porque eles têm, tipo, geneticamente muito próximo. Então, a gente tem essa coisa de repelir. E uma outra coisa é que, tipo, a mulher tende a, no período fértil dela, querer se vestir de uma forma mais sensual. Então, às vezes, tipo, era engraçado que as mulheres falavam assim no documentário, né? Pô, comprei essa roupa, nunca mais usei. Sei lá onde eu tava com a cabeça quando eu comprei essa blusa e não sei o que e tal. Mas geralmente, porque quando você tá nesse... Então, tem muita coisa da biologia mesmo que explica a coisa do violão e tal. A simetria, sim. Porque simetria, eu lembro de ter estudado que a simetria, né? Quanto mais um lado ser parecido com o outro, teoricamente, isso traz pra gente inconscientemente uma coisa saudável, né? Mas eu só diria que tem cultura, óbvio, junto, e não evolução. Porque quando a gente fala de evolução, a gente fala de milhares de anos para ter uma característica. E se a gente pegar não muitos anos atrás, né? Acho que no Renascimento... E eu acho que é o Botero, né? O pintor. O pintor de mulheres obesas. E fala-se que naquela época a beleza estava ligada a mulheres mais cheinhas, né? E a gente está falando de coisas que não dá tempo de mudar na estrutura de DNA, né? Tanto que tem biológico... Que tem, tipo assim, coisas que para um país. Tem, tipo assim, na França, é mais bonito que você seja mais esbelto, mais esguio e mais magro, mais seco. Aqui no Brasil, nem tanto. A cultural, gente tende né? a prezar mais por uma mulher que tenha, Cor de tipo, pele mais diferente, curva, mais, sei lá, né? Tipo assim, Mas um não sei seio por que maior. a gente falou isso também. Também não. Porque a gente falou de padrão de espera, padrão. de expectativa, do que as pessoas esperam da gente. Que você falou de cirurgia plástica. É verdade. Nossa, a gente vai viajando, né? Mas é legal, né? Mas a cirurgia plástica, assim, só para voltar, para dar uma fechada, o que eu vi, né, de um monte de amiga e de pessoas no consultório, é que aquele momento que talvez você tenha vivido, né, de bulimia, de anorexia, é um negócio de uma distorção da imagem que acontece muito na adolescência. E é um período... Eu era bem adolescente. É um período em que você está saindo do seu núcleo familiar para começar a querer ser aceito na sociedade. E aí você, de alguma forma, para ser aceito, precisa ter um padrão. E aí você busca, é a hora da comparação. E aí começa, né? Começa os deveria, que eu falo muito. Você começa a criar um padrão para ser aceito. E para ser aceito, você cria que você tinha que ser de determinada forma, de determinado corpo. Se isso não for muito bem trabalhado, né? Se você não tiver um lugar para falar dessas emoções, ao invés de achar que você é feio, que você é diferente, porque é isso, ninguém sentou com esse adolescente, como você disse na escola, para poder falar sobre essas emoções desse momento, o quanto o adolescente tem uma mudança de corpo e ele não se reconhece, isso também tem a ver com a adolescência, com hormônio, e essas coisas não são faladas, então a pessoa tá lá presa naqueles sentimentos de estar errada, de que o corpo dela tá errado, ninguém fala com ela sobre isso, se eu tô errada eu preciso arrumar, cria um desejo de, então eu faço uma cirurgia no meu nariz, que daí eu vou ser feliz. E aí E não vai. resolve, né? E não resolve. Às vezes resolve, né? Às vezes a pessoa era o sonho dela e era isso e parou. E se foi, tudo bem. Acontece que eu peguei recentemente uma paciente que é a 6ª cirurgia do nariz dela e a mulher é perfeita. E nunca ficar satisfeita, né? Isso Não que eu vai, falei que vicia às vezes, assim, porque tem pessoas que realmente mas aí ficam claramente, viciadas, né? mas claramente tem uma história de sofrimento psíquico por trás. Aí você vê que a cirurgia é só uma ponta do iceberg. Né? E eu acho que as de emagrecimento também, o que acontece muito? Às vezes, por exemplo, tipo a cirurgia de redução do estômago. A pessoa, ela não se... Muita gente se prepara e é até obrigatório. Você tem que fazer sessão de psicoterapia para poder ter, né? Eles têm essa consciência. Mas o que muitas vezes acontece é que às vezes a pessoa, tipo assim, ela mantém o mesmo padrão de comportamento. E aí você interferiu, só que você continua se alimentando de uma forma errada, não batendo proteína, não sei o quê. Eu conversei com um bariátrico lá, que hoje ele é maratonista, né? Ele me trouxe um dado interessante, que, tipo assim, quase todo mundo que faz bariátrica engorda depois de novo. Tá bem?
ele falou que são poucos os que conseguem realmente mudar, porque é o comportamento. É comportamento. Você virou obeso como consequência dos comportamentos que você tem, né? Então aí, se você não vai por essa via, não adianta fazer uma cirurgia que momentaneamente vai resolver, mas depois você volta, né? Sim, porque mudar comportamento é tão difícil, cara. E a mesma coisa da lipo, tipo, às vezes a pessoa... Porque, a pessoa tem uma questão ali, engordou muito e tal. Aí faz a lipo, mas aí depois volta também. Não, sim, é padrão, não né? adianta. Aí, às vezes, por isso que a pessoa faz, tipo, 6, 7... Porque ela engordou, ela fala, eu sei como tirar essa gordura aqui de um jeito mais rápido, né? Ô, Lutz, dessas dificuldades que você trouxe, né? Que é tanto você falou da crença, né? Uhum. Da crença limitante, que é uma coisa que você tem brigado. E você trouxe mais uma coisa. Eu trouxe falei da alimentação, também que é uma coisa que eu desconto muito, assim, no alimento. E da dificuldade social. Da dificuldade social. Também as coisas são mais complexas, né? Mas eu gosto dessa ideia que você trouxe, que você está trabalhando, que é a ideia de pensar que isso... Você não usou essa palavra, mas eu vou usar, tá? São vícios, né? Tipo, você tem um vício de pensar que você não é bom o suficiente. E isso está muito arraigado, né? Na sua forma de pensar. É o caminho que o seu pensamento faz com facilidade. Ele faz isso. Ele olha para uma coisa sua e ele já fala, não, tá bom. Por isso que eu acho que pensamentos são hábitos também. São hábitos. Também. Mas são automáticos, né? A gente automatiza isso no nosso cérebro, né? Então, eles vêm... Tanto é que muitas vezes, quando a pessoa te pergunta, ela fala assim, o que você estava pensando? Aí você fala, putz... Você tem que parar para poder pensar o que você estava pensando, porque não é tão fácil, né? Foi tão rápido que veio o pensamento... que é ruim isso, né? E por isso que eu falo muito para minhas pacientes, eu, em geral, falo no Instagram também, que quando você faz terapia, ela não é milagre, porque você vai e descobre alguma coisa, né? E aí eu comparo muito qualquer mudança de comportamento que você queira ter, qualquer mudança de padrão de pensamento, eu comparo sempre com aprender uma nova linguagem. Então, hoje você fala português. Se você quiser falar alemão, cara, você descobriu que você quer falar alemão, não é? Você não pensa mal de você e você quer começar a pensar diferente, então você quer falar alemão. É outra língua. É outra linguagem para o seu cérebro. Ele já fala português. Esse ele faz com facilidade. E falar alemão, comparando com o alemão, é esforço. Não vai mais aprender naturalmente. Você não tem mais 3 anos para aprender naturalmente. O Wesley fala isso. Você quer aprender um novo hábito e você já não é mais criança, você precisa, primeira coisa, atenção. Alerta, né? Alerta. Você tem que estar atento. Como eu quero aprender alemão? Eu não aprendo mais alemão naturalmente. Eu vou ter que sentar, eu vou ter que me preparar, eu vou ter que fazer uma estratégia. E eu vou ter que fazer aquilo todo dia. Porque se eu fizer um mês e não fizer o outro mês, eu volto a falar português. Então, a gente tem uma luta, né? Vou chamar, com as mudanças de comportamento. Mas sempre a gente ganha alguma coisa no caminho, né? Você luta jiu-jitsu, você percebeu cada dia você é melhor. Exato. Mas tem que continuar, né? E fácil não é. Exato. E é muito louco pensar, quando você começa a pensar que emoção, pensamento e tal, pelo menos é a opinião que eu tenho hoje, né? Não sei se vocês concordam, eu também não sei se eu vou mudar de opinião depois. Que tudo isso dá pra resumir em comportamento. Tudo isso são comportamentos que são hábitos, vícios, que estão ali, você sabe se comportar daquela maneira, e pra você mudar, eu não quero mais pensar sobre aquela ansiedade social que eu tenho. Pra eu parar de pensar nisso, ou se algum dia, não sei se isso vai acontecer, mas pra eu começar a melhorar essa situação, eu preciso começar a me expor, preciso começar a ver que não é tão ruim assim quanto eu pensava. Boa. Senão não vai acontecer, né, cara? Sabe quem tá pulando de alegria agora no túmulo? Skinner. Skinner, ele fala que tudo é comportamento. O cara tá agora tipo, yes, o Lutz. Conseguiu, né? mas em última instância E ontem o psiquiatra que a gente trouxe aqui, ele falou uma coisa muito legal. Ele falou assim, se é psicológico, é biológico. E também, né? Que vocês porque acham em disso? última instância...
Porque mexe na neuroquímica, mexe nas ondas cerebrais. A gente fez recentemente um curso de neuromodulação. Isso é um assunto muito legal. Deixa a gente se especializar mais. Braulino, você conhece. A gente Já fez foi 3 vezes lá, com o Braulino. Braulino. E aí a gente pode até falar desse assunto, assim. Mas a gente viu lá no imaginamento cerebral que, por exemplo, um trauma que você viveu numa determinada fase da sua vida, ele é tão forte que ele deixa uma cicatriz elétrica no teu cérebro. Então, na hora que eles liam o mapa, eles pegavam e falavam assim, com 12 anos aconteceu um negócio bem sério, né? Aí a pessoa, tipo... Porque tem uma cicatriz elétrica no imaginamento cerebral. Isso, é né? muito. É muito louco. Então, tipo, é biológico. Tá ali. Hoje em dia eu acredito nisso, puramente. Eu Não sei se também. algum dia vai mudar, mas eu assim, não acredito mais em mente ou psicológico Não. apenas. Não. Não tem como. É tudo biológico. É tudo, a não ser que você biológico. fale de alma. Se você não tá falando de alma, você tá falando de mente. E mente é produção do cérebro, né? Exato. Que Ó, isso? a gente vai fazer um... Olha o olhinho de lado, tipo, o que é isso? É que a Karina amou isso daqui, tá? Era um material meu de consultório, tá? Mas aí eu trouxe pro podcast, a gente vai fazer um joguinho aqui. Tem vários amiguinhos aqui, tá? E vamos fazer sem olhar pra... Posso pra fazer uma ser proposta mais- com Pode, eles? O que você quiser. Pra deixar o Lutz falar mais que a Aham. gente, Só e pra ele gente pega? conhecer... ele pega Vamos. 3 e fala de 3. Vixe. Ó, então você vai pegar um sentimento e você vai contar uma situação Sem em que ver? você sentiu isso. Só pra ser justo, mas dá uma embaralhada, tá? Dá embaralhada aí. Vai. Vai, fecha o olho aí. E aí você vai tirar e vai ser uma emoção. E aí você vai contar uma história que te fez sentir essa emoção. Já tira os 3 de uma vez? Pode ser. Pode ser. 2, 3. Que legal. Enojado, caralho. Nossa, vai ser difícil. Tá, mas vamos lá. Curioso. Eu penso numa situação que eu sinto isso. Ou que você sentiu isso na sua vida, um momento de curiosidade. Ótimo. Eu sempre fui muito curioso, tipo, então todos os meus dias são eu seguindo minha curiosidade. Tem vezes que eu coloco um trabalho que eu ia fazer para depois, só para continuar lendo lá as páginas, que eu vou abrindo um monte de tab, assim, vou indo uma atrás da outra, fico seguindo realmente a minha curiosidade, assim. Mas para poder trazer uma coisa interessante, eu senti que isso durante muito tempo foi reprimido, assim, pela escola, pela vida em geral, que, tipo assim, você não pode ser uma pessoa curiosa, sabe? Eu perguntava as coisas, não, isso aí não tem nada a ver e tal, não sei o quê. Quando eu era criança, eu me lembro que eu tinha 2 sonhos principais, assim, um era ser cientista ou inventor. Aí, com o tempo, tipo, isso aí foi... Quando chegou no momento de eu escolher uma faculdade, eu já não tinha mais sonho nenhum. Tipo, Não, se você é as duas coisas, né? Hoje em dia, você juntou seus 2 sonhos, porque você inventou um podcast, tipo, não o inventei. seu canal, você trouxe uma coisa criativa sua, única. E, ao mesmo tempo, você Traz um trouxe monte de todos os cientista. cientistas. Exato. Então, você muito inventou louco. uma coisa pra falar de ciência, É cara. muito louco que você vai... E você fez puxando. faculdade do quê? De nada. Eu nem terminei o ensino médio. Ah, Eu Então realmente, tá- tipo assim, eu pedia muito pros meus pais, eu não queria fazer escola. Eu falava, não dá e tal, não sei o que. Mas eu desde que sempre eu falava, não quero estar na escola. Porque eu tava na escola só esperando o momento de eu chegar em casa e fazer o que eu achava que fazia mais olha sentido. que legal. Então, tipo, eu me lembro de momentos na escola onde, tipo, o professor dando aula e eu tava, tipo, escrevendo código de programação na folha. Porque eu queria estar no meu computador fazendo aquilo, entendeu? Eu queria estar seguindo o que eu realmente achava que fazia sentido. E com o tempo isso foi sendo reprimido e tal. No começo você fica relutante quanto a isso, você fala com o professor e tal, e depois você aceita. Na adolescência eu já tinha aceitado e, tipo, foi ficando cinza, assim, minha vida. Então, quando eu fui pra escolher uma faculdade, eu realmente não sabia. Tipo, assim, eu não sabia o que eu gostava mais. Eu não sabia o que eu faço. Sendo que antes era tão claro, era tão fácil. Aí hoje em dia eu falo, putz, era óbvio. Era só fazer psicologia, qualquer coisa assim, virar um pesquisador. Ia estar feliz, sabe? Era óbvio. Mas na época eu fiquei com tanta repressão e tal. Então, curiosidade eu acho que é um sentimento, algo que faz muito parte de mim. Foi até legal ter pego isso aqui. Tá até na minha bio. Siga a curiosidade.
E hoje eu tô tentando recuperar esse lado mais infantil, sabe? Eu acho que se perdeu, acho que é tão legal, as coisas, pelo menos eu sinto que eu fazendo as coisas intuitivamente, como eu fazia quando criança, geralmente sai muito mais interessante, muito mais legal, sabe? É muito mais legal fazer, pelo menos, esse processo de forma mais intuitiva. Então, Nossa, é sensacional. legal ter pego esse aqui. Muito, muito Sensacional. legal. Enojado, caramba, enojado. Difícil, né, pensar numa situação assim. Deixa eu pensar um pouquinho. Chateado. Enojado é uma coisa Nojenta. É, tipo assim, É, nossa, chato. que momento que eu fui enojado. né? Chateado é mais fácil. Chateado. Não, mas dá pra pensar no enojado também. Mas vamos pegar o chateado. Chateado, cara. Pode pegar um momento deprê, bem... O que você quiser. Até tava a gente, uma das últimas sessões, sei lá, umas 3 sessões pra trás, a minha psicóloga sugeriu que a gente começasse a acompanhar um padrão, talvez, que existe em mim, que tem momentos onde eu, sem motivo aparente, ou às vezes até com motivo, mas que dura por muito mais tempo, eu entro num estado mais deprimido. Então, esse negócio de estar chateado, assim, realmente eu me lembro da minha vida inteira. É muito louco, porque a minha infância inteira, tudo, assim, que eu passei, parece que eu tava num estado deprimido. A primeira vez que eu pensei sobre suicídio era, tipo, que eu tinha 7, 8 anos de idade. Aí depois eu fui pensando nisso cada vez mais, nos momentos difíceis e tal, sempre era essa a solução, sabe? Tipo, será, puta, eu deveria me matar e tal, vai resolver meus problemas. Então, ser chateado, situações chateantes, assim, tristes, deprimidas, eu tive muito, 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 muito. Não que talvez eu realmente passei por muitas dificuldades, cara. Não, eu tinha minha casa, tinha minha família ali, meu pai, minha madrasta, que apesar de todos os defeitos que eles mesmos dizem que eles erraram na minha criação em várias coisas, eles pedem desculpas disso, mas, tipo assim, apesar de tudo isso, eu vejo que foi muito mais positivo do que a maioria das pessoas, mas eu sempre acabo entrando num momento deprimido. Um dos últimos foi ano passado, no final do ano passado, que, tipo, pô, tava já com podcast de sucesso, vendendo curso pra caramba, tipo, tudo dando certo, assim, e falei assim, caramba, não era isso, tipo, não é isso. Eu busquei isso aqui por muito tempo, me rendeu coisas muito legais, como, por exemplo, o podcast, que hoje, mesmo se não desse dinheiro, eu continuaria fazendo. Mas depois você chega, puta, eu conquistei, as pessoas falam que seu programa é legal. Tipo, eu consegui O reconhecimento? o reconhecimento que eu tava buscando, talvez, sabe? Puta, consegui isso, e agora? Aí, tipo, realmente entrei numa deprê ferrada, assim. Um mês que eu fiquei pensando em me matar de novo e tal. E o que me ajudou, inclusive, foi voltar a fazer terapia. E também eu tomei cogumelo. Ah, que legal, psilocibina, mas Psilocibina. tem... Mas não foi nada imprudente, Sim. tá? Eu Existe já a estudei dosagem muito certinha. já estudei muito esse tema. Que legal. Tem um amigo psiquiatra que trabalha exclusivamente com isso. Então, tipo assim, não foi nada. Meu, não que vai façam ter isso. gente perguntando quem é. Depois fala desse psiquiatra, se você puder. A É gente queria muito trazer alguém aqui pra falar de psicodélicos. É o Wilson Gonzaga. Ele é muito bom. Se Ele é um ele senhor, aceitar, ele é um senhor já. Que tipo, legal. conversar com a gente, é alguém que a gente gostaria muito de Nossa, ele trazer vai no topar podcast. muito. E assim. psicodélico é muito louco. É muito legal. Eu vou te falar o que eu senti naquele momento. Quando eu tomei, e foram as doses certinhas e tudo mais, eu tomei acho que umas 3 vezes, é muito angustiante, porque tudo que você tá reprimindo parece que joga na tua frente, assim, tipo, caramba, cara. Aí vem uma sensação, aí o pessoal fala que às vezes entra numa bad trip, né? Então é muito fácil entrar realmente numa bad trip ali, mas aí eu naquele momento sabendo o que eu deveria fazer, eu comecei a escrever o que eu tava sentindo, tentando analisar e tal. Não funcionou, inclusive. Aí eu entrei nessa pira. Eu lembro que em um dos dias eu fui tomar banho e piorou. Tipo assim, eu fiquei sozinho com meus pensamentos. Aí eu comecei a conversar com a minha namorada. Comecei a falar o que eu tava sentindo. Ela começou a fazer tipo uma terapia em mim. Ela não é psicóloga nem nada, mas ela começou a usar técnicas ali em mim. E aí eu comecei a melhorar. E é muito louco, porque o que eles estão falando que o psicodélico ajuda é que deixa o cérebro mais plástico. Uhum. Então, aquela dificuldade que a gente tem de, tipo, modificar uma crença ou modificar uma forma de pensar, na hora que você toma o psicodélico, aquilo vem à tona e quando alguém te fala, não é isso, é X, fica muito mais fácil moldar, porque sabe? você, tipo, você abre o inconsciente. Então, assim, vamos supor, vou falar isso de uma forma muito pra pessoa leiga entender, assim.
que a gente, como adulto, tipo, por que é mais fácil você tratar criança do que adulto? Porque criança tem menos crença, viveu menos e tudo mais, né? Por isso que às vezes você, tipo assim, faz uma sessão, não sei se você já chegou a atender criança, mas você faz 2 sessões com a criança, aí o pai vem, te abraça, fala, nossa, ele mudou, e tal. Aí você fala, pô, nem começou, né, e tal, não sei o quê. Mas é porque eles são muito mais plásticos, é isso, né? Eles têm muito mais neuroplasticidade. Então você traz um conceito para um adulto, é mais fácil mesmo, né? O adulto seria a cebola. Então tem um núcleozinho, a casca. Sim. O psicodélico, ele tira as cascas. E aí, na hora que se a pessoa vira pra você... É que eu fiz terapia assistida, né, por ketamina. E a ketamina entra na classe dos psicodélicos porque ela também te tira do estado de... né, ela te coloca num estado ali de você estar quase dormindo, né? Então, com o inconsciente. E aí, aquele paciente que você virava e falava assim... ele fala assim, nada do que eu faço presta. Aí você vira e fala, nada? Não tem absolutamente nada que você tenha feito que você se orgulhe? A pessoa fala, não tem. Mas aí, quando ela entra no estado induzido, você fala, não tem nada que você se orgulhe? A pessoa fala, não, tem meus filhos, eu me orgulho disso. E foi algo que eu fiz. Tipo assim, é muito mais fácil da pessoa se abrir. Então, é como se tivesse, tipo... Eu gosto dessa comparação da cebola, que é tipo, você fura aquelas casquinhas, assim. Exato. Tem o pessoal que toma aquelas doses heróicas que eles falam, né? Que, tipo assim, uma dose cavalar de cogumelo. Eles falam que a sensação é de morte de ego, eles falam. Olha. Tipo assim, você realmente se destroça tudo que você acreditava. Puta, que eu queria você... muito fazer isso. Você queria? Lógico. Eu tenho muita curiosidade de fazer isso. Tipo, muita. Tenho assim. muitos amigos. Cara, muita. Pra, tipo assim, saber como é que é, sabe? Porque eu adoraria. Eu tenho viajar, namorado o estudo dessas coisas. Cara, é muito legal. Eu te falei do livro lá do psiconauta e tal, mas é muito legal porque o jornalista que escreveu, ele escreve os estudos, então ele conversa com o profissional. Depois ele conversa com o paciente, então ele conversaria com o teu psiquiatra, depois com você, e depois ele toma e fala da experiência dele. De cada um dos psicodélicos. Então ele fala do ayahuasca, depois ele fala da psilocibina, depois ele fala da ibogaína. Tipo, ele vai falando e aí ele faz exatamente isso. A pessoa mais top que está trabalhando com isso no Brasil, alguns pacientes que fizeram uso, e ele, como LSD. Tem também no livro, eu acho que são esses, se eu não me engano. É muito louco esse negócio de psicodélico. Mas fala, então, porque eu fiquei curiosa. Aí termina. Então, você usou, aí você... É a parte da chateação que você tá falando aí? Aí você deprimiu o ano passado, Isso, usou... eu deprimi o ano passado, no finalzinho. Acho que tem a ver também com o estresse, com o burnout, tudo claro que tem a ver. Mas aí eu deprimi. E aí, pra piorar, eu falei assim, eu tô aqui deprimido, eu fumei maconha, eu já não fumava há muito tempo. Algo que sempre me fez muito mal. Fumei, então piorou tudo. E aí eu já afundei mais, pensando em suicídio e um monte de coisa. Ou de largar tudo pro alto, assim, e tal. E aí eu comecei a namorar de novo a ideia do psicodélico, porque eu até então nunca tinha tomado. Eu tinha medo, né, de tomar. Por causa das experiências ruins com a maconha. Mas eu tomei primeiro uma dose bem pequena, mas já foi suficiente para entrar num estado diferente. E aí, entrando nesse estado, digamos assim, ficou muito mais fácil trazer as coisas à tona. E quando elas vieram à tona, depois que eu comecei a conversar sobre isso, ficou muito mais fácil modificar a forma de pensamento. Então, eu sou muito grato aos cogumelos. E a minha terapeuta. Porque depois disso eu também voltei a fazer terapia. E aí as coisas parecem que, nossa, mudou muito, assim. Porque eu tinha recebido alta em um certo momento. E aí depois que eu recebi alta, eu, fui vivendo a vida e tal, sem me importar muito. Recebi alta, tal, sem me importar muito com nada. E aí foi o que deu. Burnout, estresse e tal. Então, hoje eu vejo que eu sou uma pessoa, não sei se eu tenho algum diagnóstico, alguma coisa, mas eu preciso, não sei se é toda semana, mas eu preciso ter um contato terapêutico, sabe? Porque... são tantas coisas, eu acho, tantas crenças, tantos pensamentos, tanta coisa bizarra que eu já passei, assim, ou que eu já pensei, que eu sou mais sensível do que a maioria das pessoas para essa questão da chateação, da depressão, sabe? Uhum. Eu sempre fui muito... Acho que essa palavra é boa. Eu sempre fui muito sensível em questão de, deprimir muito fácil, ficar em êxtase muito fácil, dependendo de uma coisa, sabe? Então,
É algo que eu tento tomar cuidado ultimamente. Muito legal. O Dr. Renato falou ontem Nossa, que toda pensei- depressão que vem antes dos Nossa, eu 20 pensei anos isso. precisa ser investigada, porque Pode ser é uma- bipolaridade. Na Pode maioria ser, das né? vezes. Uma bipolaridade tipo 2, né? Né? Alguma coisa... Eu sei que eu não sou normal. Alguma coisa tem. Mas até então eu nunca tinha pensado que poderia ser um diagnóstico mesmo, sabe? Porque até mesmo nunca me enquadrei em qualquer um, tirando a bipolaridade. Aham. Entende? Quando ele contou que foi dos 8 anos, eu falei, nossa, É, doutor Renato. E assim, é porque eu falei, tem que ser Doideira, né? investigado. Por isso que eu falei, porque é a bipolaridade. Porque a investigação já significa que não necessariamente é. Mas provavelmente algo que foi desenvolvendo, sabe? Eu pelo menos acho. Tipo, não é algo que eu nasci com. Eu não sei. Ah, não, mas 7 anos é muito novinho. muito Então, novo, né? geralmente, o primeiro episódio de depressão antes dos 20 anos, ele falou que precisa investigar, porque na maioria das vezes Porque a bipolaridade. depressão, por exemplo, ele fala que é bem mais pra frente, a né? Lá pros unipolar. 30 anos. Sério? Aham. Nossa, já tive umas 10 antes dos 20. Teve o quê? Umas 10. episódios depressivos antes dos 20. Então, eu vou te Sem falar, exagero. tá? O que ele nos falou, e aí você que conhece ele, vai lá Vou e dar um conversa toque com ele. Que até é legal pra todo mundo ouvir. Quanto mais episódios você tem de depressão ou qualquer coisa que seja, quanto mais você entra nesse buraco ou na mania, que seria o caso de outros transtornos, ele usou uma palavra que eu vou usar outra, tá? Que seria, tipo, É tóxico. é tóxico pro cérebro e faz morte de neurônio, não é legal. E aí você começa a ter mais chance de ter e em menos tempo. Então, tipo, começa a ficar mais frequente e dura mais. Então, é uma coisa que é legal descartar e vale a pena uma conversa para ele investigar bem, fazer as perguntas certas, tal. Eu iria num especialista em bipolaridades para tirar essa dúvida, mesmo que Pô, ele fale não interessante. mas faz isso até para tirar essa possibilidade. E porque pra você não ter que ficar sofrendo, que eu acho que é muito ruim você sofrer quando tem tratamento. Sabe? Se não tivesse, mas tem tratamento, então, assim, não vai de jeito nenhum tirar sua psicoterapia, isso vai se manter. Mas, de repente, pode sanar um sofrimento que você tá sentindo. tem um paciente recente meu, eu sei que tá de hora aí, nem vou contar o caso, mas fez o diagnóstico certo de bipolaridade, sofreu a vida inteira achando que era da personalidade dele. Ah, é meu jeito, eu que sou sensível mesmo, tal. E aí eu, né, pela história, eu falei, vai. E aí na dúvida, que a pessoa sempre fica na dúvida, será mesmo, né? Será que eu exagerei nos meus sintomas, tal? Mas aí ele entrou com estabilizador do humor, né? Cara, foi outra pessoa em atendimento, assim. E ele fala com muita felicidade. Acho que foi a melhor coisa que eu pude fazer na vida dele foi diagnosticar. Ele tá com 30 e poucos anos. E ajudar a diagnosticar, né? Não fui eu. E Fazer o ele... encaminhamento. encaminhamento certo e tal. E ele fala, a partir daí a terapia mudou. Porque coisas que pesavam, que era aquela coisa, ele fala, nossa, tipo, obrigada. Quase que sempre que ele fala, eu não acredito que eu tava naquele lugar sempre, que tem luz, né? Agora a vida tem mais luz. Aí a gente fala de outras coisas. Eu acho que eu aprendi a lidar muito bem com isso só com questões de hábitos mesmo. E é muito louco, porque eu percebo, quando eu durmo mal, ou quando eu passo por um período de dormir Outra mal... coisa que ele falou, que na verdade, tipo vai assim, dar merda. a primeira coisa que você tem que ver com o bipolar é de você manter o sono certinho, porque se ele dorme mal, a chance dele entrar em Não, em sofrimento é maior. Sem dúvida. Na minha vida foi assim. Quer fazer o próximo? E o último? Temos tempo ainda? Tem? Passou? Ah, que triste, foi tão bom. A gente tá muito feliz que você veio aqui. De Obrigado, verdade. cara. E Que é honra. assim, e pra terminar... Quando a Karina foi, eu falei assim, cara, não esquece de chamar. Eu já falei, mas aí você fala de novo pra reforçar. Aí ela saiu, aí ela falou assim... Já Nath, tem até data, Lute, amiga! dia 28, não sei o que. Eu, caraca, ela falou assim, chamei ao vivo. Eu, Então, eu vou terminar eu te agradecendo. De verdade, ela te agradeceu no começo. E pra mim também foi um grande prazer ter sido chamada por você. Foi mesmo. Fiquei Por quê, cara? É honrada. só um podcast. Nossa, Cara, porque porque- eu sou fã do trabalho. Então, aí é que tá. É consumir, entendeu? É exatamente eu sempre isso. consumi. Então, tipo assim, quando eu falei pra Marcela, ela falou assim, não acredito. E eu não contei pra ninguém. Não sei se você lembra que quando eu não pus nos meus stories, eu não nada, porque eu tinha muito medo que as pessoas colocassem inveja.
A Nathalie falou assim, recebi um convite ontem, aí ela falou assim, não conta pra ninguém. Eu falei, mas já contei pra todo mundo, já pus no Instagram. Ela, todo mundo quem? Eu, todo mundo. Mas todo enfim. mundo mesmo, entendeu? Tipo assim, não foi o núcleo familiar, não. Eu falei, ai, não sei, quando é um negócio muito assim, tipo, cara, eu tenho essas coisas, que coisa idiota, né? É crença. É crença. Mas eu tenho. Mas então eu te agradecer por isso, Obrigado, porque o seu trabalho é um trabalho que eu amo e é um trabalho que inspira, tá? É isso, inspira o nosso trabalho. A gente tem uma linha muito parecida. Eu também me identifico muito com você, eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Eu queria viver mais anos só para poder aprender mais coisa, só para isso, para ficar aprendendo mais coisa. E então me identifico com o seu trabalho e com você. E tive um retorno muito positivo também das pessoas agradecerem. Muitas falaram, tá? Falaram, eu não tô fazendo terapia, mas me ajudou muito, eu vou continuar assistindo para buscar esse autoconhecimento e tal. Então, eu acho que o nosso trabalho, nesse sentido, tem uma proposta parecida, né? Talvez, não sei o que te motivou a fazer isso, quero saber no próximo, mas a gente entrega conteúdos que pode transformar algum momento da pessoa. E então a gente fez isso juntos lá e eu fiquei muito feliz e fiquei feliz de você vir aqui hoje. Pô, obrigado, gente. Obrigado mesmo. Você sabe que eu tenho essas crenças malucas aí, mas obrigado de verdade. E também estão convidados para quando eu estiver lá conseguir trazer 2 pessoas para vocês irem juntas lá. Ai, também. vai ser demais. Vai ser Combinado. legal. Vai ser legal. Tá Valeu. bom. Prazer. Obrigado. Pessoal, já se inscreve aqui no nosso canal, aperta aqui o curtir e fica com a gente.